Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 10, Baruch. Capítulo 1, Delia e Linley. Uau! O vento frio e desolado soprou pelo mundo, trazendo incontáveis flocos de neve para cobri-lo. Delia, vestindo manto de pele branca, estava parada em silêncio em frente a uma janela, olhando para o mundo exterior. Atrás dela estavam duas feras mágicas. Um deles foi o urso mundial, Atom. O outro foi o Vilthunder Sormal, Parry. Nenhuma das duas feras emitiu nenhum som. Um suspiro escapou dos lábios de Delia. Pai, mãe, um sorriso amargo apareceu no rosto de Delia. Ela realmente não esperava que seus pais a enganassem. Eles lhe disseram que sua avó estava gravemente doente, mas depois que ela correu para casa nas costas do Vilthunder Sormal, ela descobriu que sua avó estava bastante saudável. Naquela primeira noite de volta, Delia perguntou com raiva aos pais: Pai e mãe, por que vocês dois mentiram para mim para me levar para casa? Delia originalmente pretendia ficar com Linley. O pai de Delia, Dila, Daya, Leon, olhou para Delia e perguntou: Delia, você se apaixonou por aquele guerreiro sangue de dragão Linley? Desde que você voltou há muitos anos, você se recusou a aceitar qualquer outro garoto. Foi por causa dele? Delia ficou muito surpresa. Ela não contou aos pais. Como você sabia? Delia perguntou imediatamente. Sua mãe suspirou. Delia, por que você não nos contou como se sentia? Foi seu mestre Longaus, quem nos informou ao retornar ao Império. Ele nos disse para nos prepararmos para o casamento entre você e Linley. A anteriormente furiosa Delia de repente ficou tímida. Seus pais se entreolharam, balançando a cabeça e sorrindo amargamente. Seu pai, Dila, disse seriamente: Minha amada filha, devo lhe dizer solenemente que é impossível para você e Linley ficarem juntos. O que? Delia olhou para o pai. Seu pai disse seriamente: Delia, o irmão mais novo de Linley, é o marido da 7ª princesa imperial do Império O'Brien. Sem dúvida, Linley é um santo pertencente ao Império O'Brien. Mas você deve entender o estado do relacionamento entre nosso Império Yulan e o Império O'Brien. É verdade. Tanto o nosso Império Yulan quanto o Império O'Brien são dois impérios poderosos que são inimigos um do outro. Mas o que isso tem a ver com Linley? Delia estava muito chateada. Será que você acredita, pai, que eu estar com Linley impactaria o clã? Sim. Dila Leon assentiu. Se um clã tivesse um santo, esse clã se levantaria e floresceria. Se você e Linley se casassem, então o que aconteceria se o Império Yulan e o Império O'Brien se envolvessem em uma guerra em grande escala? Nosso império não ousaria mais ter muita fé no clã Leon. Delia imediatamente ficou furiosa. A explicação de seu pai parecia ridícula. Delia, pense nisso. Se você fosse um imperador e descobrisse que a filha de um de seus maiores clãs havia se casado com um santo do lado inimigo, você não ficaria preocupado que este clã o traísse? Dila Leon disse sério. Delia ficou atordoada. Não havia nada que ela pudesse dizer, porque havia precedentes históricos para isso. No passado, uma filha de um clã nobre do Império Rohalt casou-se com o rei de um dos reinos das grandes planícies do Extremo Oriente. Depois disso, todo seu clã se rebelou e se juntou ao lado daquele reino das grandes planícies. Não pense que o Império Rohalt era necessariamente muito mais forte que os reinos das grandes planícies. As grandes planícies do Extremo Oriente tinham 3 reinos no total. O povo das grandes planícies era extremamente violento e cada um deles nasceu guerreiro. Embora em termos de população fossem muito inferiores em número ao Império Rohalt e ao Império do Reno, estes 3 grandes reinos lutaram contra os 2 impérios durante incontáveis anos sem estarem em qualquer desvantagem. Pai, Linley e eu, Delia começou a falar. Dila Leon a interrompeu. Delia, você é uma criança inteligente. Você deveria entender tudo. Nosso clã Leon vem se construindo há 1000 anos. É por isso que agora temos nosso status atual. Se você se casasse com Linley, mesmo que Sua Majestade Imperial não fizesse nada ao nosso clã, sem dúvida, a fé de Sua Majestade Imperial em nosso clã seria diminuída. Uma vez que sua fé em nós diminua, os incontáveis descendentes de nosso clã nas Forças Armadas e no governo acharão muito difícil serem promovidos. Dila Leon suspirou. Delia, espero que você possa considerar os interesses do clã. Mas pai, Linley não pertence ao Império O'Brien. Ele foi para as Terras Anárquicas. Delia disse apressadamente. As Terras Anárquicas? Dila Leon se assustou e a mãe de Delia também a olhou surpresa. Delia explicou apressadamente, sim pai. Linley não está ligado ao Império O'Brien. Ele quer iniciar seus próprios empreendimentos nas Terras Anárquicas. No futuro, ele fará parte das Terras Anárquicas. Pai, as Terras Anárquicas e nosso Império não são inimigos, certo? Dila ficou em silêncio por um momento antes de assentir lentamente. Este foi realmente o caso. Em todo o continente, a única força digna do Império Yulan, considerando seu inimigo, era o Império O'Brien. Quanto às Terras Anárquicas, quem consideraria inimigas essas terras caóticas que tinham várias dezenas de ducados? Se Linley realmente se estabelecesse nas Terras Anárquicas, então não seria um problema para você se casar com ele. Dila Leon disse lentamente.
Essas palavras foram como música celestial para os ouvidos de Delia, fazendo seu coração se acalmar instantaneamente. Dila Leon olhou para Delia e disse solenemente: minha amada filha, devo lembrá-la. Somente quando chegar o dia em que Linley não for mais um membro do Império O'Brien aos olhos do clã imperial, você irá ter permissão para estar com ele. Caso contrário, você definitivamente não pode. Pai, eu entendo. Delia amava os pais, os avós, o irmão mais velho, os primos e o resto da família. Ela não queria romper seu relacionamento com eles. Dila assentiu. Por enquanto, fique na capital imperial. Não procure por esse Linley. Pensando naquela conversa, Delia suspirou gentilmente novamente. Delia entendeu. Linley já era um santo e tinha uma vida útil ilimitada. Como mago rank 7, ela também teria uma longa vida útil, enquanto continuasse a treinar. Ela não estava muito preocupada com 1 ou 2 anos. Olhando pela janela em direção ao norte, ela viu os grandes flocos de neve em forma de penas caindo lentamente. O mundo inteiro parecia tão nebuloso e nada podia ser visto claramente. Mas o olhar de Delia parecia atravessar as paredes da realidade e ver as distantes terras anárquicas, e ver a cidade Poeira Negra. Fora da cidade Poeira Negra, um esquadrão de soldados atrás do outro corria na Terra Preta e ao lado de cada esquadrão, havia um oficial militar gritando constantemente: mais rápido, não fique para trás. Droga, se você ficar para trás, não há café da manhã para você. Em uma área elevada, o quarto dos irmãos Barker, Bom, e o quinto, Gates, estavam vestidos apenas com calças compridas, com a parte superior do corpo nua. Eles assistiram o treinamento prosseguir. Durante este período, a cidade Poeira Negra não atacou nenhuma outra cidade. Eles estavam apenas treinando. Todas as cidades ao redor da cidade Poeira Negra perceberam que Poeira Negra representaria uma ameaça para elas, e os governadores de suas cidades estavam muito nervosos. Mas, ao mesmo tempo, os governadores das cidades também não ousaram atacar primeiro. De repente, Linley se aproximou. Ele observou os soldados treinarem enquanto se dirigiam para Gates e Bom. Senhor, o que você acha? Gates disse com orgulho. Linley assentiu com satisfação. Muito bom. Ó, certo. Quando você planeja começar a atacar as cidades próximas? Linley não sabia nada sobre táticas militares. A única coisa que ele sabia era que, a menos que as coisas chegassem a um momento crítico, não havia necessidade de ele se envolver. Bom riu com vontade. Senhor, ainda não atacamos ninguém, mas algumas pessoas das cidades próximas já se renderam a nós e prometeram que iriam minar suas cidades por dentro. Oh, é assim? Linley riu também. Gates disse apressadamente. Claro, como poderíamos inventar isso? Senhor, pense nisso. Depois que o poder de nós, 5 irmãos, se espalhou pelas terras anárquicas, muitas das cidades próximas ficaram com medo de nós. Afinal, para lidar com essas cidades, nem sequer precisamos de mobilizar os nossos exércitos. Sozinhos, nós, 5 irmãos, podemos abrir caminho para essas cidades e facilmente obter a vitória. Linley riu novamente. Para esse tipo de cidade pequena, um único especialista poderia decidir tudo. Por exemplo, o exército da cidade de Blackdirt City contava com apenas alguns milhares de pessoas. Um guerreiro rank 9 poderia facilmente matar tantas pessoas. Alternativamente, ele poderia matar diretamente o líder e forçar o resto a se render. Atacar um ducado, entretanto, foi diferente. Cada ducado tinha talvez cerca de 100.000 soldados. Da mesma forma, se no futuro eles lutassem contra a Igreja Radiante, talvez o inimigo tivesse um grande número de soldados. Contra esse tipo de tática de ondas humanas, quantas pessoas um único especialista poderia matar? No entanto, um mago neste tipo de situação seria extremamente útil. Mas enquanto não houvesse magos de nível santo por perto, quando 2 exércitos se engajavam em guerras em larga escala um contra o outro, a qualidade e a habilidade dos soldados de cada exército eram de suma importância. Em que você os está treinando? Linley franziu a testa enquanto olhava para esses esquadrões espalhados. Bom explicou. Senhor, este é o treinamento de uma brigada de médio porte. Cada batalhão é dividido em uma brigada de 300 pessoas que treinarão juntas. Cada brigada conta com um capitão e 6 tenentes encarregados da supervisão e treinamento. Esta é uma forma muito eficaz de treinamento. Gates e Bom já haviam treinado soldados nos 18 ducados do norte. Eles sabiam quais eram os melhores métodos. Depois de chegar à cidade Poeira Negra e saber qual era a situação, Linley retornou ao Monte Corvo Negro. Como uma efêmera trilha azul de fumaça, Linley voltou para as profundezas do Monte Blackraven. Linley atualmente vivia no centro de um lindo lago no Monte Blackraven, que tinha várias pedras no centro cobrindo várias dezenas de metros quadrados. Linley encontrou essas pedras em outros lugares do Monte Blackraven, depois com sua espada, cortou-as e depois as moveu para o centro do lago para servir como sua base. No centro do lago, as pedras eram apenas meio metro mais altas que a superfície do lago. Lá no topo daquelas pedras, Linley construiu para si uma casa de madeira. Bebe, o que você está fazendo? Linley caminhou sobre a água, chegando graciosamente ao centro do lago. Mas quando ele fez isso, Linley descobriu de repente que Bebe estava cavando ao lado de uma das pedras. Chefe. Bebe virou a cabeça e riu para Linley, enquanto ao mesmo tempo suas pequenas garras afiadas continuavam a golpear a borda das rochas, enviando detritos por toda parte.
Estou subindo um lance de escadas. Vou fazer algumas escadas aqui. Dessa forma, no futuro, quando eu entrar na água, poderei optar entre descansar nas escadas ou deitar na água. Isso será tão confortável. Chefe, eu não sou o Bebe, simplesmente o mais inteligente? Linley começou a rir. Corte, corte. Golpeando com suas garras, Bebe escavou gradualmente os 6 degraus da escada, com cada degrau com cerca de 10 centímetros de altura, com o último na própria água. Bebe sentou-se no último degrau, felizmente batendo na água com seus 4 membros. Linley riu. Vendo as pedras ao redor do lago, Linley acenou com uma única mão. Uau! Um vento repentino começou a uivar e um tornado aterrorizante apareceu, pegando uma pedra de tamanho humano e depositando-a na frente de Linley. Os belos arredores do Monte Corvo Negro fizeram Linley se sentir muito tranquilo, e ele não pôde deixar de pensar na pessoa que estava em seu coração. Os lábios de Linley se curvaram ligeiramente para cima, uma sugestão de sorriso em seu rosto. Com o movimento da mão, ele retirou o cinzel reto e começou a esculpir a escultura. Pedaços de rocha voaram por toda parte. Lentamente, um modelo de tamanho humano começou a aparecer de dentro da pedra. Bebe, com suas pequenas garras apoiadas nas escadas, levantou a cabeça para olhar para a escultura. Oh, chefe, você está esculpindo uma mulher? Haha, eu sei, tem que ser a Delia. Bebe riu, mas Linley estava totalmente absorvido em sua escultura. Seu cinzel reto brilhou tão rápido quanto um relâmpago, carregando consigo a graça suave e gentil do vento. Já tendo alcançado o nível de grande mestre em esculpir, Linley agora era totalmente capaz de esculpir qualquer coisa que desejasse. Linley estava inteiramente focado em sua escultura e os detalhes começaram a aparecer, da manhã até as 3 da tarde do dia seguinte. Depois de ter passado mais de um dia e uma noite, Linley finalmente largou seu cinzel reto. Uau! Linley exalou levemente, soprando a poeira fina da escultura. A mulher que ele esculpiu possuía uma aura heróica única. Em particular, os olhos dela. Eles faziam a escultura de pedra parecer realmente viva. Linley olhou para a escultura com satisfação, depois virou-se para olhar para sudoeste. Em seu coração, ele pensou consigo mesmo. Delia, você já deveria ter recebido minha carta. Livro 10, Baruch, capítulo 2, 2 cartas. Embora o primeiro amor de Linley tenha terminado em fracasso e feito com que Linley desenvolvesse uma aversão ao amor, as repetidas ações de Delia, começando desde que se conheceram quando eram crianças, forçaram Linley a admitir que ele gostava de estar junto com Delia. Ele gostava desse tipo de sentimento caloroso e íntimo. No instituto, Linley já sabia o que Delia sentia por ele. Ele sabia que Delia estava esperando que ele desse o primeiro passo, mas depois que seu primeiro amor falhou, o coração de Linley ficou com um nó e ele simplesmente não conseguiu. Longe na capital imperial do continente Yulan, embora o sol estivesse alto no céu, o mundo ainda estava extremamente frio. Delia estava vestindo um roupão caro e grosso enquanto estava sentada em seu pátio, aproveitando os raios de sol. Em suas mãos estava uma carta que Linley lhe enviará. Esta carta chegou até ela através da rede de informações de alta velocidade do conglomerado Dawson. Segurando a carta nas mãos, Delia não pôde deixar de rir de muita alegria. Delia, o que você está olhando? Um som grosso e pesado soou. Foi o urso mundial, Atom. Os adoráveis olhos de urso de Atom fitaram a carta nas mãos de Delia. Vamos, Delia, deixe-me ver. Deixe Amarelão ficar feliz com você. O urso mundial, Atom, mantinha relações extremamente próximas com Delia. Assim que Delia viu Atom, ela imediatamente escondeu a carta, franzindo o nariz e bufando para ele. Amarelão, você está causando problemas de novo? Onde está o professor? Por que você não está ao lado do professor? O urso mundial balançou a cabeça. O mestre está envolvido em treinamento de meditação a portas fechadas. Ele não sairá nos próximos 10 dias ou meio mês. Ele não precisa de mim ao seu lado agora. Então Amarelão veio encontrar Delia. O urso mundial sorriu para Delia. Delia também estava de bom humor hoje e continuou brincando com o urso mundial por um tempo. Delia, essa carta é de Linley, certo? O Vordiar perguntou de repente em voz baixa. Delia olhou para ele com irritação, mas ainda assentiu. Os olhos de Delia estavam cheios de uma excitação irreprimível. A carta de Linley detalhou claramente como tinha sido sua vida, e também disse a Delia que ele estava atualmente na cidade Poeira Negra, nas terras anárquicas. Ele até deu instruções claras a Delia sobre como chegar lá. Embora Linley não tenha dito explicitamente que queria que Delia fosse visitá-lo, apenas com base no quão cuidadosamente ele descreveu a rota para a cidade. Suas intenções eram bastante claras. Aquele homem bobo. Ele está sempre tentando esconder suas intenções. Se ele quer que eu vá, ele deveria dizer isso. Delia riu e o amaldiçoou em seu coração. Delia estava com tanto humor que, apenas sentada ali sozinha, ela começava a rir. O urso mundial, ao lado de Delia, também conversava continuamente com ela. Delia, amanhã é o festival Yulan. Você vai voltar hoje à noite? O urso mundial, Atom, perguntou suavemente. Delia, ao ouvir essas palavras, não pôde deixar de franzir a testa. Deixando escapar um suspiro, ela disse, sim. Esta noite, todo o clã estará reunido. Ugh, eu realmente não quero voltar. Durante este período de tempo, cada uma das 2 vezes que Delia voltou, seus membros do clã a exortaram a esquecer Linley. No entanto,
Isso era possível? Quando Delia acreditou que Linley estava morto, ela até decidiu nunca se casar. 10 anos inteiros se passaram assim. Agora que ela sabia que Linley estava vivo e logo estabeleceria seu próprio domínio, como ela poderia desistir dele agora? Aquela noite, todos os membros importantes do clã Leon estiveram presentes neste banquete. Quase uma centena de membros importantes do clã conversaram alegremente e brindaram uns aos outros, e esta nobre procissão naturalmente incluiu a líder do clã, Dyla Leon. Não só o próprio Dyla Leon era talentoso, mas seus 2 filhos também eram incríveis. Dixie era um mago rank 8 e discípulo pessoal do sumo sacerdote. Delia alcançou o 7º posto anos atrás e era discípula do grande mago santo Mestre Longaus. Essas 2 crianças eram realmente extremamente incríveis. Hoje, embora Delia não usasse muita maquiagem, a combinação de seu porte nobre e aristocrático e sua beleza natural faziam Delia parecer mais deslumbrante do que qualquer uma das jovens nobres. Só que Delia foi para um canto do salão principal com a taça de vinho na mão. Uma pessoa de meia idade caminhou em direção a Dyla Leon com o cálice na mão, olhando para Delia. Rindo, ele disse, irmão mais velho, Delia realmente está ficando cada vez mais bonita. Muitos jovens nobres da capital imperial foram apaixonados por ela. Dyla Leon riu calmamente. Irmão mais velho, o filho do príncipe Reed Elide, sempre foi apaixonado por Delia. Você acha que há uma chance de os dois? Dyla Leon balançou a cabeça. Terceiro irmão, não há nada para discutir. Se Delia estivesse disposta a aceitar o casamento com um dos nobres da capital imperial, então o teria feito muitos anos antes. Por enquanto, é melhor você não dizer nada. Mais tarde, deixarei minha esposa falar com ela. Houve algumas pessoas que levantaram esta questão com Dyla Leon durante este banquete. Isso porque claramente Delia era jovem, bonita e talentosa, e era discípula de um grande mago santo. Ela também tinha o apoio do poderoso clã Leon. Uma mulher tão perfeita tinha inúmeros pretendentes. Delia ficou sentada em silêncio no canto. Irmãzinha. Um jovem bonito, de 1,8 metros de altura e cabelos dourados totalmente lisos que caíam sobre os ombros, caminhou até ela. Levantando a cabeça, Delia revelou um sorriso no rosto. Grande irmão. A pessoa que veio era a irmã mais velha de Delia, Dixie. Assim como no Instituto Ernest, Dixie permaneceu tão fria e indiferente aos outros como sempre. Mas por sua irmã mais nova, Dixie estava cheio de carinho. Dixie sentou-se em frente a Delia. O que é? Você parece estar de mau humor? Dixie sorriu enquanto falava. Delia balançou a cabeça resignadamente. Irmão mais velho, você está sempre treinando ao lado do sumo sacerdote. Você não sabe muito sobre meus assuntos. Isso tem a ver com Linley? Dixie perguntou. Delia riu enquanto lhe lançava um olhar. Irmão mais velho, você é muito inteligente. Mas tanto o pai quanto a mãe se opõem um pouco a que eu fique com ele. Fiquei irritado com isso, afinal, não quero que o relacionamento com a família fique muito rígido. Dixie assentiu. Ele entendia como sua irmã se sentia. Ele viu Delia crescer e Dixie sabia muito bem que, embora Delia fosse uma garota muito determinada e decidida, no fundo de seu coração, ela dependia mentalmente de seus familiares. Provavelmente esta noite a mãe virá conversar comigo mais uma vez sobre o quão promissor este jovem é, ou quão promissor é aquele jovem. Delia riu amargamente. Cada vez que ela voltava, seus pais sempre levantavam esse assunto com ela. Dixie franziu a testa. Aqueles filhos perdulários daqueles nobres ricos ainda querem se casar com você? Linley também agiu de forma inadequada. Ele deveria ter vindo abertamente à capital imperial e proposto a você há muito tempo. Se ele fizesse isso, eu definitivamente o apoiaria. Em seu coração, Dixie realmente admirava bastante Linley. Afinal de contas, Linley era alguém que era um gênio ainda maior do que ele próprio. Propor para mim? Delia ficou surpresa, mas depois caiu na gargalhada. Delia lembrou daquela noite no município de Wushan e como ela beijou Linley. Aquele olhar de choque e pânico total no rosto de Linley. Mesmo apesar de seus melhores esforços sutis, ela não conseguiu fazer Linley reunir coragem para dizer que a amava. Como ele poderia vir à capital imperial para pedi-la em casamento? Irmão mais velho, Linley é muito diferente de como você o imagina. Delia riu. Delia estava de bom humor enquanto seu irmão mais velho estava com ela durante o banquete. Infelizmente, depois que o banquete acabou, ela conversou um pouco com os pais e depois, seu humor ficou péssimo novamente. Seus pais tentaram incansavelmente persuadi-la. Ela odiava ser pressionada assim. No dia do festival Yulan, Delia foi à sede do conglomerado Dawson na capital imperial do Império Yulan. Senhorita Delia. O supervisor aqui conhecia Delia de vista. Eu gostaria de incomodá-lo, senhor, para ajudar a entregar esta carta a Linley. Delia entregou uma carta. O supervisor imediatamente assentiu. Por favor, não se preocupe. Definitivamente vou me certificar de que esta carta seja entregue nas mãos do mestre Linley. O conglomerado Dawson foi extremamente eficiente na execução de quaisquer tarefas relacionadas a Linley. No mesmo dia, eles enviaram uma fera mágica voadora com a carta para longe da capital imperial. Depois que a nevasca os emboscou na noite passada, esta manhã, quando Linley saiu de seu quarto, ele descobriu que o Monte Corvo Negro estava agora coberto com uma camada de ornamentos de prata.
Um pouco de neve flutuava na superfície do lago. À medida que os raios quentes do sol da manhã começaram a brilhar do leste, a neve que cobria as árvores e as pedras refletia a luz de forma deslumbrante. Uau! Respirando fundo e sentindo o ar fresco após a nevasca, Lily permitiu que um sorriso aparecesse em seu rosto. Bebe apareceu de dentro da sala de madeira também. Esfregando o sono de seus olhinhos, as 4 patinhas de Bebe deixaram marcas na neve enquanto ele caminhava. Senhor, senhor! Aquela voz alta soou de longe, fazendo com que um pouco da neve das árvores se soltasse. Virando-se, Lily viu uma figura enorme correndo em sua direção em alta velocidade. A cada passo, o homem avançava mais de 10 metros. Com um salto poderoso da beira do lago, o homem voou 70 ou 80 metros antes de pousar na pedra plana no centro do lago. Gates, por que você veio correndo até aqui com tanta pressa? Lily riu. Gates riu. Para cuidar de seus assuntos, é claro. Caso contrário, eu não correria para cá tão rapidamente. Meus assuntos? Lily estava claramente confuso. Olha, veja. Gates tirou uma carta de suas roupas. Esta é a carta da senhorita Delia. Os homens do conglomerado Dawson acabaram de entregá-lo em Black Dirt City. Haha, aquelas pessoas do conglomerado Dawson decidiram seguir em frente e abrir uma filial em Black Dirt City. Delia? Lily aceitou imediatamente a carta. Depois de abri-lo, ele começou a ler. Neste momento, Bebe rosnou para Gates. Gates, garotão, afaste-se. Não tente dar uma espiada na carta entre Delia e meu chefe. Entendi. Gates não sabia se ria ou chorava. O que Gates sabia, porém, era que não ousava ofender esse sujeito terrível, Bebe. Até mesmo a fera mágica de nível santo, a Eru, admitiu que não era páreo para Bebe. Como ele, Gates, ousaria ofendê-lo? Lily estava lendo a carta com muito cuidado. Para o mais estimado mestre Lily, saudações e boa leitura. Você tem sido bastante impressionante ultimamente. Você já assumiu o controle de Black Dirt City. Mas Black Dirt City é apenas uma cidade pequena. Dado seu status como venerável mestre Lily, tenho certeza que você não pode esperar que eu venha depois que você assumiu o controle de uma única cidade pequena como Black Dirt, pode? Isso não seria bastante embaraçoso para você? Cheguei à decisão de que devo esperar que você, pelo menos, encontre seu próprio ducado nas terras anárquicas antes de ir para lá. Caso contrário, HRMPH, não verei você. Quanto às suas dúvidas sobre como está minha vida não é ruim. Estou apenas passando meu tempo tranquilamente com meu professor em treinamento. Minha avó está muito melhor agora. Não há necessidade de você se preocupar com meus assuntos. É melhor que você gaste seu tempo se preocupando com as terras anárquicas e com seu treinamento. Lembre-se que estou esperando você configurar seu ducado. O dia em que o seu ducado for fundado será o dia em que deixarei o Império Yulan. Este é o nosso encontro. No entanto, tenha cuidado. Não se esgote. Tenho todo o tempo do mundo e esperarei que você funde o seu ducado. Vou esperar para ver você. Sua, Delia. Depois de ler esta carta, Lily sentiu calor em seu coração e não pôde evitar deixar um sorriso surgir em seu rosto enquanto guardava a carta em seu anel interespacial. Os portões próximos não puderam deixar de zombar. Senhor, você parece estar muito feliz. Seu rosto está prestes a se separar daquele sorriso. O que a senhorita Delia escreveu? Sim, chefe, o que ela escreveu? Bebe estava olhando para Lily também. Lily riu e depois olhou para Gates. Suficiente. Deixe-me perguntar algo. Quando você está se preparando para começar a atacar as outras cidades? Podemos começar a qualquer momento. Mas agora é o Festival de Yulan, disse Gates. O Festival de Yulan foi um festival celebrado em todo o continente de Yulan. Até mesmo muitos soldados voltariam nessa época para se reunirem com suas famílias. Naturalmente, uma parte dos soldados teria que permanecer de serviço para vigiar. Lily balançou a cabeça. Pegá-los de surpresa reduzirá nossas baixas. Então dê a ordem, senhor. Os olhos de Gates estavam brilhando. Lily assentiu levemente. Volte e faça os preparativos imediatamente. Amanhã de manhã começaremos nossos ataques contra as cidades vizinhas. Devemos subjugar as cidades vizinhas com a maior pressa. Nosso plano atual é assumir uma quantidade de terra igual ao tamanho de um ducado. Sim, senhor. Gates disse com uma voz clara. Vá então. Lily riu calmamente. Gates imediatamente assentiu e saiu do Monte Corvo Negro. A cidade Poeira Negra, que estava em estado de preparação o tempo todo, começou a se preparar freneticamente para agir depois de receber as ordens de Lily via Gates. E assim, a hibernante cidade Poeira Negra finalmente começou a alcançar as cidades vizinhas com suas garras ferozes. Livro 10, Baruch, Capítulo 3, Expandindo o Poder. Calendário Yulan, ano 10.010. 5 de janeiro. Período noturno. O mundo estava coberto por uma gaze cinzenta e escura e em alguns lugares mais frios, a neve ainda não tinha derretido. Neste momento, a cidade de Tours, Tuer, estava sob uma tremenda pressão. O governador da cidade de Tours estava em cima das muralhas, olhando para fora em desespero. Fora da cidade, havia um número indeterminado de pessoas que não podiam ser vistas com muita clareza. Quantas pessoas tem Black Dirt City? O governador da cidade, Delay Delay, gritou uma pergunta aos seus subordinados.
Senhor governador, os batedores vieram nos reportar assim que avistaram as forças inimigas. Eles não foram capazes de distinguir claramente quantos homens eles têm. No entanto, o líder deles parece ser um daqueles 5 deuses da guerra lendários que a cidade Poeira Negra possui. Um subordinado próximo relatou com algum pânico. Um dos 5 deuses da guerra? O governador da cidade ficou frenético. Ele é do 9º posto só porque diz que é? Inferno, posso dizer que sou um santo. Todos vocês tenham cuidado. Você deve se manter firme. Sim, senhor governador. Esses soldados concordaram. Tur-City não se atreveu a receber os atacantes em uma batalha campal em campo aberto. Eles só podiam ficar dentro da cidade e ficar de guarda. Afinal, a defesa sempre foi mais fácil do que o ataque. O segundo irmão, Ankh, olhou friamente para a cidade distante. Blackdirt City entrou em modo de mobilização total. Dos 5 batalhões principais, apenas um ficou para trás para proteger a cidade, enquanto os outros 4, sob a liderança de Ankh, Azer, Bon e Gates, foram atacar as 4 cidades mais próximas. Parar! Ankh levantou a mão direita e gritou alto. Instantaneamente os 1.800 soldados pararam. Todos olharam com adoração para a enorme figura à sua frente. Todos os 5 irmãos Barker foram imparciais no tratamento dispensado aos soldados, recompensando e punindo conforme apropriado, e também passaram grande parte do tempo com os soldados. Quando os soldados treinavam, eles também treinavam. Quando os soldados corriam carregando pesos pesados, os 5 irmãos Barker treinavam carregando pedras pesando centenas de milhares de libras. Os soldados da cidade Poeira Negra naturalmente passaram a adorar ainda mais seus líderes. Delay, ouça! Ankh rugiu furiosamente. Aquela voz, repleta de ki de batalha imortal, ecoou em Tur-City como um trovão. Os corações dos soldados da cidade de Tours estremeceram. Aquela enorme voz por si só fez com que o moral deles caísse dramaticamente. Parecia que as lendas eram verdadeiras. Como eles poderiam resistir a um especialista como esse? O governador da cidade, Delay, também estava ficando frenético. Mas ele não queria desistir de sua base. Diga o que você quer dizer. Não perca tempo. Delay reuniu coragem e gritou de volta, mas embora sua voz fosse bastante alta nas paredes, quando chegou a Ankh, ela havia ficado muito suave, sem qualquer indício de ameaça. Ankh continuou gritando como um megafone. Delay, se você nos oferecer Tur-City, podemos poupar sua vida. Caso contrário, meu grande machado não mostrará piedade. Enquanto Ankh falava, muitos dos soldados da cidade de Tours começaram a pensar em traição. Além disso, muito antes de Blackdirt City lançar seu ataque, muitas pessoas em Tur-City já haviam se rendido secretamente a Blackdirt City. Oh, você quer lutar até o fim? A voz de Ankh ecoou mais uma vez nos ouvidos de todos os soldados da cidade de Tours. Matar! Um grito alto que quebrou os céus. Muitos dos soldados nas muralhas da cidade de Tours ficaram aterrorizados com este grito. De baixo, eles podiam ouvir incontáveis guerreiros gritando com raiva. Matem! Matar! Todos eles estavam atacando descontroladamente em direção às muralhas da cidade de Tours, com seus escudos erguidos. Aqueles cavaleiros ferozes e rugindo criaram pânico nos guardas da cidade. Arqueiros! Atire neles! Atire neles! O governador da cidade, Delay, gritou com raiva com o rosto vermelho. Os arqueiros nas muralhas da cidade imediatamente prepararam seus arcos e começaram a atirar flechas nos inimigos que atacavam. A maioria das flechas desta primeira saraivada atingiu os escudos. Alguns feriram alguns dos soldados da cidade Poeira Negra. 3 soldados azarados foram mortos a tiros. Atirem todos eles até a morte. Delay rugiu com raiva. Mas antes que a segunda saraivada de flechas fosse disparada, Ankh avançou, ultrapassando seus homens em mais de 100 metros e correndo para os portões da cidade. Com um uivo poderoso, ele brandiu seu terrível machado e deu um golpe estrondoso nos portões da cidade. Bang! Toda a muralha da cidade tremeu e os portões da cidade de Tours se quebraram instantaneamente em pedacinhos que voaram por toda parte. Mesmo em sua forma humana, Ankh era um guerreiro rank 9. Não houve dificuldade alguma para ele ultrapassar as defesas desses soldados. O portão da cidade caiu. Esse deus da guerra está atacando. Todos os tipos de gritos podiam ser ouvidos na cidade de Tours. Até o governador da cidade, Delay, ao perceber que o portão havia sido arrombado, empalideceu instantaneamente. Uau! Com cada movimento do machado grande, os soldados ao redor foram instantaneamente explodidos em incontáveis pedaços, enviando sangue e carne por toda parte. Todos os soldados próximos começaram a recuar aterrorizados. Ankh, coberto por seu ki de batalha imortal, parecia um verdadeiro demônio. Girando seu terrível machado, Ankh rugiu com raiva. Aqueles que ficarem contra mim morrerão. Ankh brandiu seu machado como um tornado, mas esse tornado era visível. Qualquer coisa tocada por este tornado foi instantaneamente explodida em pedaços. A princípio, alguns soldados da cidade de Tours tentaram atacar, mas depois ninguém se atreveu a chegar perto desse demônio. Em apenas alguns momentos, as forças da cidade Poeira Negra invadiram a cidade através dos portões. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Primeiro, uma única voz clamou pela rendição, mas depois inúmeras vozes se juntaram.
Quando Ankh e seu machado grande e sangrento chegaram às muralhas da cidade, todos os soldados nas muralhas haviam largado suas armas, enquanto o governador da cidade, Delay, foi amarrado com uma corda e colocado no chão. Vários oficiais militares estavam lá, aguardando a chegada de Ankh. Senhor, meu nome é Ford Fuerd. Um dos oficiais militares disse respeitosamente. Ah, então você é Ford. Ankh sabia muito bem que Ford era um dos oficiais militares que se rendeu a eles antes mesmo do início da batalha. Muitos o fizeram. Dado que Blackdirt City tinha os 5 irmãos Barker, como eles poderiam perder? As batalhas foram travadas por homens e vencidas por homens. Quando duas forças estavam aproximadamente no mesmo nível de poder, talvez alguns estratagemas e enganos fossem eficazes. Mas uma vez que a diferença de poder atingiu um nível suficiente, como agora, onde Ankh sozinho poderia demolir as forças da cidade de Tours, uma batalha como essa não teve outros resultados possíveis. Não havia a menor chance de derrota. Calendário Yulan, ano 10.010. 5 de janeiro. Blackdirt City começou suas conquistas. Em 6 de janeiro, o lado de Linley já tinha 5 cidades, e o número de pessoas que controlavam, incluindo as várias cidades e vilas satélites, era um total de quase 3 milhões. De um modo geral, porém, nas terras anárquicas, apenas uma entidade que estivesse no controle de uma cidade provincial seria considerada um ducado. O lado de Linley tinha 5 cidades, mas todas eram cidades pequenas com apenas algumas dezenas de milhares de pessoas dentro das cidades. Mas uma cidade provincial era capaz de abrigar centenas de milhares de cidadãos. Depois que essas batalhas rápidas foram concluídas, o lado de Linley parou temporariamente de atacar. Em vez disso, eles rapidamente começaram a reorganizar seus exércitos. Os 5 batalhões originais de Blackdirt City agora faziam parte da primeira legião, que era a Legião Central. As outras 4 legiões pertencentes às outras 4 cidades viram seus níveis salariais militares aumentados para cerca de 2/3 do salário da primeira legião. Os impostos sobre as pessoas comuns foram reduzidos em mais da metade em todos os níveis. Cada legião tinha agora 9.000 pessoas. No continente Yulan, grandes legiões poderiam atingir até 20.000 pessoas. Nas terras anárquicas, entretanto, como a guerra estava relativamente dispersa, Linley decidiu diminuir o número de pessoas por legião, formando 5 batalhões em cada legião. As 5 legiões rapidamente começaram a treinar juntas e a se organizar internamente. Todas as cidades vizinhas sentiram a ameaça, mas sabiam que as forças da cidade Poeira Negra eram simplesmente poderosas demais. Enquanto as forças de Blackdirt City ainda estavam ocupadas treinando e reorganizando, uma cidade próxima se rendeu voluntariamente. A razão? O governador da cidade anterior pegou toda a sua enorme riqueza e seus guardas e fugiu daquela cidade. Barker e Zasler chegaram ao Monte Blackraven. Eles olharam para a montanha. Barker, Zasler falou de repente. Barker olhou para Zasler. Zasler disse, Azer alcançou o 9º posto no caminho para as terras anárquicas. Até agora todos vocês 5 irmãos possuem o poder de um santo. Também farei minha descoberta nos próximos 1 ou 2 anos. Pense nisso, com vocês 5 irmãos constituindo a maior parte do nosso poder militar, comigo fornecendo apoio e claro, o mais importante de tudo, com Linley e suas 2 poderosas bestas mágicas, com uma força tão avassaladora, podemos erigir o nosso próprio reino ou talvez até um império. Senhor, Zasler, o que você pretende? Os olhos de Barker brilharam. Zasler disse seriamente Barker, neste momento, o continente tem 6 grandes potências. Além do Império O'Brien e do Império Yulan, as outras forças, ou seja, o Império Rohaut, o Império Reno, a União Sagrada e a Aliança Negra, não tem uma deidade entre suas fileiras. Barker acenou com a cabeça em concordância. Quanto ao Império Rohaut e ao Império Reno, esses 2 impérios nem sequer têm um especialista do mesmo nível que Aidson. Mas não temos apenas Linley, também temos Beb. Zasler estava extremamente confiante. O aspecto mais importante da fundação de um império é a força dos seus especialistas do mais alto nível. Quanto mais poderosos forem os membros de nível mais alto, maiores serão as chances. Barker também estava ficando animado. Senhor, Zasler, você está dizendo que deveríamos construir um império juntos? Barker olhou para Zasler. Zasler riu. Essa é apenas uma das coisas que venho considerando. Nosso objetivo atual é destruir a influência da Igreja Radiante nas terras anárquicas. No entanto, a Igreja Radiante ocupa atualmente quase 1/3 do território das terras anárquicas. Para eliminá-los, precisaremos também de muita terra. Depois de destruí-los e assumir o controle de seu território, estaríamos no controle de mais da metade das terras anárquicas. Naquela época, nós lidaríamos com o culto das sombras, e as terras anárquicas seriam então nossas. Barker sentiu sua frequência cardíaca acelerar. As terras anárquicas eram uma área em constante turbulência e caos. Embora em tamanho fosse menor que o Império O'Brien, ainda era comparável ao Império Reno e ao Império Rohaut. Erguendo o império, os olhos de Barker estavam brilhando. Haha, sem pressa. Um passo de cada vez. Dado o nosso poder atual, com todos nós trabalhando juntos, não deveria ser muito difícil para nós assumir pelo menos 10 ducados nas terras anárquicas e fundar pelo menos um reino. Zasler disse com confiança.
Barker assentiu repetidamente. O Império Rohaut, o Império do Reno. Quantos santos eles tinham? As raízes desses dois impérios não eram tão profundas quanto as raízes do Império O'Brien e do Império Yulan, nem tiveram a ajuda de anjos descendentes como a Igreja Radiante ou o Culto das Sombras. Por exemplo, o Império Rohaut poderia, no máximo, produzir pouco mais de 10 santos. O lado de Linley tinha 5 guerreiros imortais. Assim que Barker e seus irmãos atingissem o nível santo na forma humana, eles teriam o poder dos verdadeiros guerreiros imortais de nível santo. Se os 5 trabalhassem juntos em conjunto com Linley e Bebe, uma força como essa não teria medo da Igreja Radiante. Então, por que eles não conseguiram fundar um império? Ocupar todas as terras anárquicas será um pouco difícil. Afinal, há muitos aspectos complicados neste lugar. Zasler sorriu, mas ainda me sinto muito confiante. Zasler se virou e olhou para o Monte Blackraven. Linley estava lá na montanha. Zasler disse lentamente, na minha cabeça tem um objetivo. Um dia criaremos um império poderoso e Linley. Ele será para o nosso império o que o Deus da Guerra é para o Império O'Brien. O Deus da Guerra? Barker ficou muito chocado. Zasler sorriu e assentiu. Um enorme e poderoso império só poderia ser fundado com um quadro de especialistas de primeira linha que induzem o medo. Por exemplo, na realidade, o Império do Reno e o Império Rohaut dependiam do Império Yulan, precisamente porque não tinham poder de nível superior suficiente. Mas no império com o qual Zasler sonhou, o poder de primeira linha era Linley. Assim como o Deus da Guerra vigiava o Império O'Brien e o Sumo Sacerdote vigiava o Império Yulan, o futuro Linley também cuidaria de seu futuro império. Mas é claro que Linley atualmente ainda não tinha tanto poder. Ele tem apenas 28 anos, mas já atingiu um nível tão assustador. Você pode imaginar o que alguém como ele será capaz de realizar no futuro? Zasler riu ao olhar para Barker. Barker assentiu. Barker e seus irmãos ficaram verdadeiramente impressionados com a habilidade de Linley. Vamos ver Linley. Zasler riu. Zasler, esta velha raposa que viveu mais de 800 anos, tinha agora um desejo particular que o entusiasmava. Ele queria ver o continente Yulan gerar outro império. Como isso seria emocionante! Livro 10, Baruch. Capítulo 4, Máquina de Guerra. Estrondo. A água desceu daquela cachoeira de dezenas de metros de altura, atingindo a poça profunda de água no fundo, criando incontáveis jatos de água. A água dentro desta piscina profunda fluía para um riacho estreito, descendo lentamente. Barker e Zasler seguiram este pequeno riacho cada vez mais fundo no monte Blackraven. No final deste riacho havia um lago tranquilo. No centro do lago havia uma cabana de madeira elegantemente construída. Na frente da cabana de madeira havia um homem de cabelos compridos, vestindo uma túnica solta e empunhando lentamente uma espada longa violeta. Mas na realidade, esta lentidão era uma ilusão, uma percepção errada de Zasler e Barker. Embora parecesse lento, na verdade, era terrivelmente rápido. Essa sensação de percepção visual errada fez com que Barker e Zasler tivessem vontade de vomitar sangue. A cada golpe da espada, parecia que o próprio espaço circundante estava distorcido. Barker e Zasler se entreolharam, os olhos cheios de choque. Faziam apenas alguns meses, mas Linley fez mais um avanço. Eles nunca tinham visto Linley usar essa técnica de espada antes. Agora há pouco, pelo que tinham visto, eles tinham certeza de que essa técnica de espada definitivamente era surpreendentemente poderosa. Barker e Zasler ficaram às margens do lago, esperando em silêncio. Depois de muito tempo, Linley embainhou sua espada. Vem aqui! Com um aceno de mão de Linley, uma súbita rajada de vento surgiu, criando uma ponte de ar entre a cabana de madeira e a margem do lago. Você pode simplesmente caminhar. Não tenha medo. Você não vai cair. Baker e Zasler se entreolharam e então pisaram nesta ponte de ar caminhando até o centro onde ficava a cabana de madeira de Linley. Linley sentou-se ao lado do banco de pedra. Com o movimento da mão, ele retirou uma garrafa de vinho e 3 xícaras. Rindo calmamente, ele disse, Zasler, se você tivesse vindo há alguns dias, eu provavelmente só teria conseguido usar o vento para trazê-lo diretamente. Eu não teria sido capaz de fazer o que acabei de fazer. Zasler era um necromante arquimago rank 9. Embora estivesse quase no nível santo, ele não conseguia voar. E dada a relativa fragilidade de seu corpo, também não havia como ele andar sobre a água. Senhor, o que foi isso agora há pouco? Barker ainda não havia se recuperado do choque. Zasler olhou para Linley também. Rindo, Linley explicou, é uma maneira pela qual se pode usar as leis do vento. Não muito tempo atrás obtive alguns insights sobre o aspecto lento, o que me permitiu fazer o que acabei de fazer. Mas ainda estou muito longe do nível de bloqueio espacial. O que é um bloqueio espacial? Zasler questionou. Linley não explicou mais nada. Zasler e Barker não eram praticantes das leis elementais do vento. Como eles poderiam entender suas explicações? Quando Linley lutou contra Miller, aquele especialista da misteriosa Vila Montanhosa, Linley de repente viu um caminho mais claro para obter uma compreensão mais profunda do aspecto lento do vento. Naturalmente, isso fez com que o treino progredisse 2 vezes mais rápido com metade do esforço. Se Miller tivesse visto Linley treinando, ele ficaria chocado. Em apenas alguns meses, Linley conseguiu avançar tanto.
Esse tipo de taxa de melhoria foi simplesmente terrivelmente rápida. Servindo taças de vinho para cada homem, Linley ergueu sua própria taça de vinho em um brinde. Sorrindo, ele disse, apenas me diga por que você veio. Barker disse, Senhor, depois de passar algum tempo administrando nosso território atual, concluímos nossa reorganização militar e demos a eles 3 meses de treinamento. Já é hora de atacar algumas outras cidades. Assim que ouviu essas palavras, um sorriso apareceu no rosto de Linley. Ele estava esperando ansiosamente por este dia. Desta vez, deveríamos atacar aquela cidade provincial, certo? Linley disse. O vizinho Zasler assentiu. Certo. De acordo com meus planos, desta vez deveríamos atacar 3 cidades pequenas e a cidade municipal de Moat Emot. O lado de Linley tinha atualmente 6 cidades e 6 legiões com 50.000 soldados. Esse tipo de poder militar estava no mesmo nível de uma cidade provincial. No entanto, o lado de Linley também tinha especialistas. Esta foi uma vantagem definitiva. Depois de derrubarmos a cidade provincial, poderemos anunciar publicamente que fundamos um ducado. Barker riu. Linley aguardava ansiosamente a fundação do ducado. Ele ainda se lembrava do encontro de Delia com ele naquela carta. O dia em que ele fundou seu próprio ducado foi o dia em que Delia deixaria o Império Yulan para procurá-lo. Linley, Zasler perguntou, depois de derrubarmos a cidade provincial, o que devemos fazer a seguir? Deveríamos continuar dominando cidades que não pertencem nem à Igreja Radiante nem ao Culto das Sombras? Ou deveríamos começar a lançar ataques contra as cidades que a Igreja Radiante controla? De acordo com seus mapas de batalha, depois de derrubar a cidade da província, ao sul do território que Linley controlava era o território sob o domínio da Igreja Radiante. Claro, o controle da Igreja Radiante era secreto. Superficialmente eram todos ducados. Mas, na verdade, era muito fácil dizer quais eram controlados pela Igreja Radiante e quais eram controlados pelo Culto das Sombras. A maneira de fazer isso era simplesmente olhar os templos nessas cidades provinciais. Se a cidade tivesse um templo radiante, então esse ducado era secretamente controlado pela Igreja Radiante. Se tivesse um templo das sombras, então era controlado pelo culto das sombras. Comece a atacar os ducados controlados pela Igreja Radiante. Os olhos de Linley se estreitaram quando ele tomou sua decisão. À medida que nossas atividades se tornam cada vez mais pronunciadas, a rede de inteligência da Igreja Radiante definitivamente prestaria atenção aos 5 irmãos Barker. Sabendo que você está aqui, seria estranho se eles não percebessem que eu, Linley, estava aqui também. Linley olhou para Barker e Zasler e depois riu. Depois de derrubarmos a cidade provincial, passaremos algum tempo estabilizando-a e fazendo uma reorganização total de nossos exércitos. Depois de reorganizar nossos exércitos, começaremos a atacar o território controlado pela Igreja Radiante. Mas é claro, vamos lançar apenas alguns pequenos ataques no início e ver como a Igreja Radiante responde. Linley riu calmamente. Vamos ver se eles contra-atacam imediatamente, ou se abstêm de fazê-lo, ou se enviam especialistas para me encontrar. Zasler entendeu as intenções de Linley. Rindo, ele disse, certo. Se a Igreja Radiante decidir lutar abertamente contra você, Linley, então, o nome do ducado será baseado no seu nome de família. Vamos chamá-lo de Ducado de Baruch. Mas se a Igreja Radiante se abster, então podemos continuar a fingir que você não está aqui, e podemos simplesmente escolher um nome para o ducado aleatoriamente. Ao ouvir as palavras de Zasler, Linley assentiu em aprovação. Neste momento, o que eles precisavam ver era como a Igreja Radiante reagiria. Se os especialistas da Igreja Radiante não aparecessem, então Linley não agiria. Ele deixaria Barker e seus irmãos criarem problemas, atacando cidades repetidamente. Se especialistas inimigos aparecessem, então eles responderiam dessa maneira. Quando atacaremos a cidade de Moat? Barker olhou para Linley. Apresse-se e comece. Linley respondeu. As palavras de Linley fizeram com que todas as 6 cidades começassem a se preparar para a guerra. Uma legião com 9.000 homens, liderada por Bon, Anki e Azer, foi atacar 3 cidades menores, enquanto as outras 4 legiões, sob a liderança de Gates e Barker, foram atacar a cidade municipal de Moat. Zasler vigiava Blackdirt City. Matar. Os terrenos sob os muros da cidade municipal de Moat estavam totalmente vermelhos de sangue. A princípio, a cidade municipal de Fosso enviou seu exército de 20.000 homens, preparando-se para lutar diretamente contra o inimigo. Mas quando as tropas lideradas por Gates e Barker os atacaram, resultaram em enormes baixas. Gates e Barker eram 2 terríveis deuses da batalha. Onde quer que esses enormes machados girassem, as pessoas morriam em grande número. Cada exército tinha seus próprios esquadrões de elite, e Gates e Barker concentrarão-se precisamente nessas pessoas. Onde quer que houvesse um forte bolsão de resistência, eles iam extingui-lo. Rapidamente, o exército de 20.000 homens da cidade municipal de Moat foi totalmente destruído. Com o moral totalmente perdido, muitas pessoas se renderam imediatamente naquele momento. Mais da metade havia morrido. Os sortudos sobreviventes foram todos capturados. Eles não poderiam fugir, mesmo que quisessem. Os portões da cidade da província de Moat estavam firmemente fechados. O governador da cidade municipal de Moat simplesmente não se atreveu a abrir os portões.
Assim que o fizesse, aqueles dois demônios atacariam para dentro e ele definitivamente morreria. Neste momento, a cidade municipal de Moat tinha apenas 20.000 soldados. Os soldados da cidade Poeira Negra estavam dispostos em fileiras ordenadas. Esses 10.000 prisioneiros ficaram totalmente desmoralizados com muitos feridos. Apenas 2 ou 3.000 estavam em forma de batalha. O sangue cobriu o chão e o moral dos guardas da cidade municipal de Moat estava no fundo do poço. O que está acontecendo? Por que eles estão tão longe? As tropas da guarnição estavam ficando frenéticas. O alcance do inimigo estava muito além do alcance do arco. De repente, aqueles dois líderes divinos avançaram em alta velocidade, com grandes machados nas mãos. A velocidade deles era tão rápida que todos ficaram boquiabertos enquanto assistiam. As tropas da guarnição imediatamente gritaram: arqueiros, preparem-se para atacar esses dois homens. Fogo! Os 100 arqueiros de elite selecionados dentro da divisão comum de ataque à distância estavam todos equipados com arcos poderosos, que começaram a usar para disparar contra os dois homens. No entanto, Barker e Gates foram simplesmente rápidos demais. Apenas algumas flechas os atingiram, mas mesmo as que os atingiram foram desviadas. Haha, veja isso! Gates rugiu de excitação. Erguendo seu machado grande e aterrorizante, ele cortou na direção daquele distante portão da cidade. Bam! Um som repentino e aterrorizante ecoou dos portões da cidade. Os altos e fortes portões da cidade estremeceram e começaram a rachar, mas na verdade não quebraram. Os portões de uma cidade provincial são muito mais resistentes do que os de cidades menores. Gates riu alto, o som de sua risada sacudindo os céus. Os soldados nas muralhas de fosso podiam ouvir claramente. Irmão mais velho, não há necessidade de você se envolver, eu posso lidar com esse portão. Aquela poderosa explosão de força vinda de longe já havia feito com que os soldados na muralha ficassem pálidos. Quem travou batalhas como essa? Passando direto pelos portões da frente e atacando? Largue as pedras, rápido, solte a pedra. A voz estridente do governador da cidade soou. As muralhas desta cidade provincial tinham mais de 10 metros de espessura. Além dos portões da cidade normalmente fechados, havia na verdade algumas outras aberturas. Dessas aberturas, pedras enormes começaram a cair. Aquelas mais de 10 pedras grossas e pesadas caíram com força suficiente para que nem mesmo um guerreiro do 9º rank pudesse desconsiderá-las. Eles foram usados especialmente para lidar com especialistas. Deixando cair pedras, o rosto de Gates mudou e ele gritou com raiva: filho da puta, sai do meu caminho. Aquele grande machado se movia com a agilidade de uma folha, tocando suavemente o portão da cidade. O portão estremeceu violentamente e então metade dele se quebrou e desmoronou. Mas com um som baixo e estrondoso, aquelas pedras começaram a cair, bloqueando a entrada da cidade. Quebrar. Barker também usou a mesma técnica, empunhando algo pesado como se fosse leve. Estrondo. A pedra estremeceu e pedaços de rocha voaram por toda parte. Uma rachadura com mais de 1 metro de profundidade apareceu na superfície da pedra, mas comparada ao seu tamanho terrivelmente enorme, mesmo uma rachadura profunda significava pouco para ela. Gates e Barker se entreolharam. Teremos que agir de acordo com as ordens de sua senhoria. Gates riu. Como Linley havia ordenado, Barker e seus irmãos deveriam manter em segredo sua identidade como guerreiros imortais. Elas eram uma das armas escondidas de Linley. Afinal, a Igreja Radiante não sabia ao certo sua identidade. A única coisa que puderam revelar foi o que a Igreja Radiante já sabia. A Eru. Barker soltou um rugido alto. Groou. Um rugido estremecedor pôde ser ouvido, e aquela terrível pantera negra que estava no meio do exército de repente cresceu dramaticamente, atingindo uma altura de 10 metros e um comprimento de 20. Vendo esta enorme fera mágica de 3 andares, todas as pessoas na cidade municipal de Moat ficaram completamente atordoadas. Uma fera mágica de nível santo. Esses guardas ficaram sem palavras. Bang! O Aeru de 3 andares se transformou em um borrão preto, atacando os portões da cidade. Num piscar de olhos, ele percorreu os 1000 metros de distância até os portões da cidade. Os portões da cidade tinham 20 metros de altura, mas o corpo aterrorizante de Aeru bateu diretamente contra aquela pedra de 10 metros de espessura. Uma explosão terrível pôde ser ouvida. Aquela pedra se partiu como se fosse feita de tofu, explodindo em incontáveis pedaços que voaram para todos os lados. Muitos dos soldados da guarnição da cidade foram atingidos pelas pedras voadoras e tiveram suas cabeças quebradas ou seus peitos desabados, e isso foi apenas o aperitivo. A terrível fera mágica Aeru avançou e começou a matar. Ele era uma máquina de guerra absoluta. Qualquer coisa que estivesse diante dele seria pisoteada até a morte ou derrubada no ar. Inúmeras vítimas. Render. Nós nos rendemos. Render. Mesmo o mais resistente dos guerreiros, quando confrontado com uma fera mágica tão aterrorizante, se sentiria impotente. Todos eles imediatamente largaram as armas e se ajoelharam, significando rendição. Uma fera mágica de nível santo. Como poderiam soldados como eles resistir contra uma força tão avassaladora? Render. Eu me rendo.
O governador da cidade municipal de Moat caiu de joelhos com todo o corpo tremendo. Depois de assumir o controle da cidade municipal de Moat, o lado de Linley agora tinha uma cidade municipal e 9 cidades menores, e agora controlava uma população de 9 milhões. Eles já poderiam ser considerados um ducado relativamente grande em tamanho. Livro 10, Baruque. Capítulo 5, Saída. Tarde da noite. Dentro de um escritório silencioso, havia uma mesa com uma lâmpada acesa em cima, tremeluzindo com luz fraca. Em cima da mesa havia um homem magro, de nariz aquilino e longos cabelos violeta. Este homem estava folheando um livro grosso. Sob a luz fraca da lâmpada, a aparência do homem com nariz de falcão não podia ser claramente identificada. Mas justamente neste momento, toque, toque, toque. O som de batidas. Digitar. O homem com nariz de falcão nem ergueu os olhos, continuando a folhear o livro. Creaa! A porta se abriu e um homem de meia-idade, bonito e de cabelos dourados entrou. Assim que entrou, fechou a porta e fez uma reverência respeitosa. Lord Praetor, as forças de Linley já tomaram a cidade municipal de Moat. O homem de nariz aquilino era o imponente pretor do tribunal eclesiástico da Igreja Radiante. Ozeno. Publicamente, o Santo Imperador era o líder da Igreja Radiante. A Igreja, no entanto, encobriu suas ações para parecer pura. Ao lidar com alguns especialistas, fizeram com que o tribunal eclesiástico realizasse missões com extrema crueldade. Seu líder, o pretor, dentro da própria Igreja Radiante, tinha poder e autoridade nem um pouco inferiores aos do Santo Imperador. Ozeno continuou a ler seu livro. O homem de cabelos dourados disse respeitosamente: assumir o controle da cidade municipal de Moat é uma tarefa pequena. Mais importante ainda, o lado de Linley usou aquela misteriosa besta mágica do tipo pantera de nível santo para romper as muralhas da cidade. Eles usaram a besta de nível santo? A cabeça de Ozeno levantou-se de repente. Os olhos de Ozeno eram tão profundos e escuros quanto as profundezas do mar. O homem de cabelos dourados sentiu seu coração tremer com o olhar de Ozeno, mas ele reprimiu seu medo e disse: Senhor Praetor, o lado de Linley realmente usou cavaleiros para lutar. Esta é uma provocação clara. De modo geral, os santos não se envolviam em batalhas. Uma vez que um santo se envolvia, isso significava que não havia mais margem de manobra, nem qualquer chance de reconciliação. Seria uma luta até a morte. Como a cidade municipal de Moat não fazia parte do território da Igreja Radiante, o fato de Linley agir dessa forma não era uma provocação direta à Igreja Radiante, mas para ele fazer com que feras mágicas de nível santo se envolvessem em batalha. Isso foi um gesto provocador à Igreja Radiante. As intenções de Linley eram bastante claras. Minha fera mágica já se mostrou. Essas forças pertencem a mim, Linley. Então, o que a sua Igreja Radiante vai fazer a respeito? Ao mesmo tempo, o lado de Linley exibia seu poder. Já que me atrevo a enviar minha besta mágica de nível santo para a batalha, se sua Igreja Radiante deseja lutar comigo, é melhor você trazer seus cavaleiros também. Não se preocupe com os soldados. Senhor Pretor, o homem de cabelos dourados olhou para Ozeno. Os olhos escuros e profundos de Ozeno eram totalmente ilegíveis. De repente, Ozeno falou: lembrar, de hoje em diante não lute de frente contra Linley. Nós vamos suportar. O homem de cabelos dourados ficou chocado e olhou para Ozeno incrédulo. Ozeno era definitivamente um especialista extremamente poderoso. Como uma das figuras mais altas da Igreja Radiante, seu poder não era menor que o de Aidson, e provavelmente maior. A Igreja Radiante também tinha alguns santos nas terras anárquicas. Não havia necessidade deles temerem Linley. Lord Praetor, o lado de Linley inclui apenas ele e aquelas duas feras mágicas. O homem de cabelos dourados disse sem compreender. Ozeno disse calmamente: não. Ele não só tem tão poucos santos. Esses 5 irmãos Barker, se nossas previsões estiverem corretas, deveriam ser descendentes de Arman. Eles são todos guerreiros do 9º posto agora. Após a transformação, eles seriam cavaleiros em estágio inicial. Somente especialistas no nível dos santos intermediários seriam capazes de vencê-los. Guerreiros imortais? O homem de cabelos dourados ficou chocado. Ozeno olhou para ele. Quando César resgatou Barker e seus irmãos e ameaçou Cetre, o sacro imperador Aidens imediatamente suspeitou que os irmãos Barker eram do clã Arman. Afinal, para César agir de tal forma e com tanta força, não havia outra explicação. Eles não são muito mais fracos que nós. Ozeno baixou a cabeça para o livro novamente. Ele disse algumas palavras finais e calmas. Lembrar. Aguentar. Então, e se Linley erigir um ducado e começar a atacar nosso território? O homem de cabelos dourados perguntou. Embora ele fosse o supervisor administrativo das forças da Igreja Radiante nas terras anárquicas, agora que Ozeno estava aqui, naturalmente Ozeno estava no comando. Ozeno disse calmamente: se eles atacarem nosso território, recuamos e deixamos que eles o tomem. O homem de cabelos dourados olhou para Ozeno em estado de choque. Ozeno disse calmamente: se eles nos provocarem, resistiremos. Se atacarem o nosso território, recuaremos. Deixe Linley pensar que nós os tememos e que nosso poder é menor que o deles. Entretanto, entenda isso. Quando ele assumir nosso território, ele naturalmente se reorganizará e utilizará os soldados dessas cidades.
Os olhos do homem de cabelos dourados brilharam. Ele entendeu o significado oculto de Ozeno. O Lorde Pretor é sábio. O homem de cabelos dourados disse entusiasmado. Ozeno riu calmamente. É assim que a guerra sempre foi. Os recursos humanos são da maior importância. Em termos de garantia de lealdade, o que pode ser mais poderoso que a fé? Linley, vou deixar você saber o quão terrivelmente poderosa a fé pode ser. O homem de cabelos dourados ficou secretamente abalado. Ozeno era simplesmente muito sinistro. Eles possuíam grande poder e muitos especialistas, mas ainda usavam métodos sinistros. O homem de cabelos dourados podia visualizar totalmente como as forças arrogantes e excessivamente confiantes de Linley seriam subitamente derrotadas de volta ao ponto de partida. Você pode sair agora. Ozeno abaixou a cabeça para o livro enquanto falava calmamente. Sim, Lorde Pretor. O homem de cabelos dourados saiu respeitosamente, deixando Ozeno sozinho naquele escritório mal iluminado. Ele silenciosamente continuou a ler aquele livro. Ao lado havia outro pergaminho, que tinha algumas palavras escritas em cima, Linley Baruch. Na zona norte das terras anárquicas. De uma só vez, eles conquistaram uma cidade provincial e 9 pequenas cidades, erguendo um domínio que controlava 9 milhões de cidadãos. Mas embora eles tivessem assumido o controle da cidade municipal de Fosso, o centro político do lado de Linley ainda estava na cidade Poeira Negra. A atual cidade Poeira Negra foi extremamente desenvolvida. A política de não tributação fez com que muitas pessoas desejassem migrar para a cidade Poeira Negra e fez com que a cidade Poeira Negra estivesse explodindo. Isso resultou no Departamento de Gestão Populacional de Black Dirt City para aumentar os requisitos de imigração. Mas como centro político deste domínio, Black Dirt City continuou a atrair muitos migrantes. Chefe, Black Dirt City mudou muito. De pé nos ombros de Linley, Bebe acompanhou Linley enquanto caminhava por uma das estradas principais. Linley também olhou para os hotéis, lojas de roupas e lojas de armas ao redor em cada lado da estrada. Quando Linley chegou pela primeira vez à cidade Poeira Negra, os cidadãos locais estavam vestidos com trapos e a maioria parecia amarelada e desnutrida. Mas nos últimos meses, Black Dirt City mudou totalmente. Aquelas lojas antigas e esfarrapadas foram completamente renovadas. As ruas também foram repavimentadas e havia árvores em cada lado da estrada. Em alguns hotéis, Linley viu muitos plebeus bebendo vinho enquanto conversavam casualmente. A maioria deles estava falando sobre seus 5 Vargods. Sob a liderança destes 5 deuses da guerra virtualmente invencíveis, as suas vidas tornaram-se estáveis, e a taxa de tributação nula fez com que a sua qualidade de vida melhorasse em vários níveis. Se esses 5 deuses da guerra fossem derrotados, assim como uma pessoa no hotel pronunciou essas palavras: Filho da puta, por que você está peidando? Esses deuses da guerra são invencíveis. Como eles podem ser derrotados? Punk, é melhor você tomar cuidado com o que fala. Muitas pessoas imediatamente começaram a amaldiçoá-lo com raiva. Todos esses plebeus desfrutaram profundamente de suas atuais vidas pacíficas e estáveis. Naturalmente, eles não queriam que suas vidas fossem interrompidas. No Império O'Brien e na União Sagrada, vidas pacíficas são facilmente encontradas, mas nas terras anárquicas elas são tão preciosas e valiosas. Linley de repente ficou comovido. Isso é o que o caos constante causa. Se um dia as terras anárquicas pudessem ser unificadas e o caos acabasse. Olhando para os sorrisos nos rostos dos plebeus, Linley de repente percebeu que seu coração tinha um sentimento feliz e satisfeito. Unificação? Linley balançou a cabeça e riu. Ele não aspirava a isso. Ser capaz de fazer felizes os seus entes queridos e permitir-se melhorar constantemente na sua formação. Isso deixaria muito satisfeito. É melhor permitir que Zasler e Barker continuem cuidando dos assuntos da guerra. O corpo de Linley tremeluziu de repente e desapareceu com um leve vento. Dentro da mansão do governador da cidade em Black Dirt City, Gené, Rebecca, Leena e os outros estavam almoçando na sala de estar. De repente, Linley apareceu na frente da porta. Senhor! Barker levantou-se imediatamente e os outros também. Linley disse apressadamente: Sentem-se, todos. Estou aqui apenas para visitá-lo e conversar sobre algumas coisas. Linley sorriu enquanto caminhava até uma cadeira próxima e se sentava. Zasler disse imediatamente: Linley, estávamos planejando ir procurá-lo e discutir os desenvolvimentos recentes com você. Agora que você está aqui, Gené, faça seu relatório para Linley. Atualmente Gené era a administradora de mais alto nível de seu domínio. Mas assim que Gené abriu a boca e estava prestes a começar, Linley riu quando estendeu a mão para impedi-la. Gené, sente-se. Sem pressa. Gené assentiu e sentou-se. No que diz respeito às guerras, você pode decidir por conta própria. Neste momento estou pensando. Ainda há um período de tempo antes de começarmos a lutar contra a Igreja Radiante. Quero aproveitar esta oportunidade para fazer uma viagem ao sul e treinar com alguns cavaleiros. Linley ainda se lembrava do convite daquele Miller. Lutar com especialistas, especialmente especialistas treinados nas mesmas leis elementais, lhe daria muitos insights. Além disso, suas forças logo batalhariam contra a Igreja Radiante. No momento em que as batalhas começassem, ele não ousaria sair casualmente. Ele teve que aproveitar o tempo que tinha. Senhor, não se preocupe. Barker riu.
No entanto, em mais 7 ou 8 dias começaremos a atacar os ducados controlados pela Igreja Radiante. Dado o que discutimos com você da última vez, Senhor, se a Igreja Radiante lutar contra nós de frente, não nos encolheremos diante deles, e daqui a um mês, fundaremos nosso ducado como o Ducado de Baruque. Se eles têm medo de nós, podemos continuar fingindo enquanto os atacamos e escolher outro nome para o ducado. Linley assentiu. Muito bem então. A Eru ficará com você em caso de alguma emergência. Bebe e eu vamos sair. Linley levantou-se imediatamente. Irmão mais velho Linley, você não quer jantar conosco? Gené disse de repente. Linley riu para Gené e depois balançou a cabeça. Não. O corpo de Linley tremeluziu e depois desapareceu da sala. Gené, um tanto desapontada, soltou um suspiro suave. Nas áreas ao sul das terras anárquicas. Dentro daquela pequena vila tranquila e misteriosa. Desde que a notícia de que Reynolds escolheu ficar aqui na aldeia se espalhou, Reynolds foi condenado ao ostracismo dentro da aldeia. A razão? Mônica. Mônica era a garota mais linda e atraente desta vila. Havia simplesmente muitos pretendentes perseguindo-a. Originalmente, muitos jovens pensavam que Reynolds iria embora definitivamente e, portanto, não seria uma ameaça. Mas no final, Reynolds ficou dentro de um hotel na aldeia montanhosa. Reynolds estava sentado ali bebendo vinho. Ei, Punk, saia daqui. 3 jovens se aproximaram e bateram com força na mesa enquanto latiam violentamente para Reynolds. Reynolds ergueu a cabeça e olhou para eles. O que? Você tem um problema? Os corpos desses 3 jovens começaram a brilhar levemente com o ki de batalha. O mago Rank 7 não contava muito nesta misteriosa vila nas montanhas. Havia dezenas de jovens aqui que alcançaram o 7º posto e alguns que alcançaram o 8º. Os 3 jovens na frente dele? Um deles era um guerreiro Rank 7. O mais forte era do 8º posto. Não havia nada que ele pudesse fazer se quisessem vencê-lo. Respirando fundo, Reynolds controlou o temperamento e se afastou. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não tinha ninguém em quem confiar aqui nesta aldeia. Mas muitos dos tios, tias, avós e muitos dos jovens daqui eram todos especialistas. Como ele poderia lutar contra eles? E muitos dos jovens aqui cresceram juntos. Se eles se unissem, como ele poderia lutar contra todos eles? O que você está fazendo? Mônica e sua criada se aproximaram e ela gritou com elas com raiva. Princesa Mônica. Aqueles 3 jovens imediatamente se curvaram. Dentro desta misteriosa vila nas montanhas, o status do pai de Mônica era extremamente elevado. Segundo a lenda, esta misteriosa vila nas montanhas já existia há 1000 anos e naquela época, o pai de Mônica tinha exatamente a mesma aparência que tem agora. Mônica olhou com raiva para cada um deles e depois agarrou Reynolds pela mão. Irmão mais velho Reynolds, vamos embora. Reynolds levantou-se. Respirando fundo, ele saiu ao lado de Mônica. Tudo o que ele pode fazer é se esconder atrás de uma mulher. Criatura inútil. Aqueles 3 jovens o amaldiçoaram em sussurros. Reynolds, que partiu junto com Mônica, naturalmente podia ouvir suas vozes. Seu corpo tremeu ligeiramente e então ele seguiu Mônica. Nesta misteriosa aldeia montanhosa, ele não tinha ninguém em quem confiar. Tudo o que ele podia fazer era aguentar. Livro 10, Baruque. Capítulo 6, Terceiro Irmão. Dentro de uma área gramada perto da aldeia de montanha. Mônica fez com que sua criada voltasse e depois deu as mãos a Reynolds enquanto caminhavam juntos. Irmão mais velho, Reynolds, essas pessoas vão longe demais. Esta também não é a primeira vez. Vou contar ao tio Miller e pedir ao tio Miller que lhes dê uma lição. Mônica estava com tanta raiva que seu rosto ficou um pouco vermelho. Olhando para Mônica, Reynolds apenas sorriu. Mônica, está tudo bem. Não conte ao seu tio Miller. Mas irmão mais velho, Reynolds, eles... Mônica disse freneticamente. Reynolds balançou a cabeça. Essas pessoas só estão com raiva porque você está sempre comigo. Eles estão com ciúmes de mim, entendeu? O rosto de Mônica ficou vermelho instantaneamente. Vendo a expressão envergonhada no rosto de Mônica, Reynolds rapidamente sentiu que o pouco de infelicidade que acabará de experimentar não era nada. Mônica, por você, escolhi ficar na aldeia da montanha. Eu sabia que essas coisas iriam acontecer. Mônica, não se preocupe. Ainda estou fraco. Quando eu ficar mais forte, eles não ousarão mais fazer essas coisas. Mas isso levará muito tempo. Mônica franziu a testa. Reynolds disse com confiança. Confie em seu irmão mais velho, Reynolds. Eu vou ficar bem. Mônica assentiu obedientemente. Deve ser dito que Reynolds era extremamente habilidoso em perseguir garotas. Apesar de o conhecer há poucos meses, Mônica desde muito cedo se apaixonou por esse homem experiente, bem-humorado e atencioso, Reynolds. De mãos dadas, os dois caminharam silenciosamente pela grama. Se pudéssemos ser sempre assim e caminhar juntos para a eternidade, quão maravilhoso seria isso? Mônica encostou-se em Reynolds. Reynolds disse gentilmente, Mônica, vamos nos casar? Ah! Mônica ergueu a cabeça como se tivesse sido atingida por um raio. Totalmente atordoada, seu rosto ficou totalmente escarlate. Reynolds riu e abaixou a cabeça para olhar para ela. O que, Mônica? Você não está disposto? Mônica gaguejou por alguns momentos, depois disse franzindo a testa. Minha mãe não concordaria. Por que sua mãe não concordaria? Reynolds perguntou. Mônica balançou a cabeça.
Minha mãe tem requisitos muito rígidos. Ela disse originalmente que apenas uma pessoa de nível santo poderia se casar comigo. Depois que meu pai a persuadiu e bajulou, ela ainda disse que meu marido tinha que ser pelo menos do 9º posto. Minha mãe despreza os fracos. Reynolds ficou atordoado. Como sua mãe pôde? Reynolds não sabia o que dizer. Mônica baixou a voz para um sussurro. Irmão mais velho, Reynolds, minha mãe está com muito frio. Só na minha frente ela ocasionalmente sorri. Normalmente, até o tio Miller tem medo dela. Reynolds ficou chocado. Reynolds tinha uma vaga ideia de quão poderoso Miller era. Sua velocidade aterrorizante era algo que provavelmente os guerreiros do 9º rank achariam difícil ou impossível de alcançar. Em outras palavras, esse tio Miller era pelo menos do 9º posto, ou talvez um santo. Os dois conversaram muito na grama. Tudo bem, está ficando tarde. Mônica olhou para o céu. Eu preciso voltar e jantar. Se eu chegar tarde em casa, minha mãe vai me repreender novamente. Reynolds assentiu levemente, observando Mônica sair. A residência de Mônica era uma das áreas restritas da misteriosa vila. Com exceção de algumas pessoas como Miller, que tiveram permissão de entrada, a maioria dos moradores da vila não teve permissão para chegar perto dela. Naturalmente, Reynolds também não poderia ir para lá e não conheceu os pais de Mônica. Pouco depois de Mônica ter ido embora. Reynolds, você parece estar se divertindo. 5 jovens se aproximaram. Seu líder tinha longos cabelos dourados como os de um leão e um rosto bonito e robusto. Ao ver essas pessoas, Reynolds sabia que hoje não seria um bom dia. O nome desse jovem era Videle Vidli. Ele foi um dos líderes da geração mais jovem. Apesar de ter apenas 40 anos, ele era um guerreiro rank 8. Para esses poderosos guerreiros e magos, sua vida útil era geralmente bastante longa, pelo menos 3 ou 4 séculos. 40 era bem jovem. Reynolds, eu já te avisei da última vez para parar de incomodar Mônica. Videle olhou friamente para Reynolds. Um homem deve conhecer seus limites. Punk, como você pode ser digno da Mônica? Os pais de Mônica são ambos santos. E o que você é? Reynolds ficou surpreso. Ele sabia que o pai da Mônica era santo, mas foi a primeira vez que ouviu falar que a mãe da Mônica também era santa. O pai do irmão mais velho Videle também é um santo. Ele e Mônica são uma boa combinação. Seu punk estranho, que tipo de coisa você é? Os outros jovens também amaldiçoavam Reynolds. Esses jovens simplesmente não suportavam ver um estranho levar embora sua princesa. Irmãos, ajudem esse punk a aprender a lição. Videle disse friamente. Os 4 jovens próximos imediatamente avançaram juntos, enquanto Reynolds recuava continuamente, e então imediatamente se virou e começou a correr em direção à aldeia. Mas ele era um mago. Como ele poderia competir contra guerreiros em velocidade? Em poucos momentos ele foi alcançado. Instantaneamente socos e chutes começaram a atingir todo o seu corpo. Seu rosto, no entanto, não estava ferido. Essas pessoas eram bastante espertas, reservando seus ataques ao corpo de Reynolds. Mas as regras da aldeia eram rígidas, os aldeões não deveriam se envolver em massacres mútuos. Lutar era bom, mas se alguém fosse morto, esses jovens estariam envolvidos. Esta foi a razão pela qual Reynolds suportou. Ele sabia que essas pessoas não ousariam matá-lo. Creacre. Reynolds abriu a porta. Nesse momento, um vizinho corpulento dele riu. Reynolds, você voltou? O que está errado? Você parece ter dificuldade para andar. Aqueles punks bateram em você de novo? Reynolds forçou um sorriso. Irmão mais velho Field Fayard, estou bem. Na aldeia, ainda havia algumas pessoas que eram muito gentis com Reynolds. Estes eram principalmente o público mais velho. Como Reynolds tinha um bom caráter, muitas pessoas gostavam de Reynolds. Field era um dos que mais se importava com Reynolds. Reynolds no futuro não saia tanto. Talvez você possa ajudar na minha loja de armas. Enquanto você estiver comigo, gostaria de ver quem ousaria tentar abusar de você. Field disse repetidamente. Obrigado. Reynolds forçou um sorriso ao entrar em seu quarto. Em seu quarto silencioso, Reynolds sentou-se de pernas cruzadas, pensando consigo mesmo. Esses bastardos. Mas nesta aldeia, afinal, sou um estranho. Tudo o que posso fazer é suportar. Um dia, quando meu poder aumentar, não terei medo deles novamente. Sua vida nesta aldeia foi muito difícil, mas Reynolds nunca pensou em abandoná-lo. Cada vez que era humilhado, Reynolds pensava em Mônica. Esta foi a única razão pela qual ele foi capaz de suportar. Chefe. Segundo irmão. Terceiro irmão. Quem sabe quando poderei encontrá-lo novamente? Reynolds não pôde deixar de pensar em seus queridos amigos. E então ele fechou os olhos e começou a meditar. No passado ele nunca havia treinado tanto antes, mas sabia que a única maneira de poder deixar a vila seria alcançando os 10 primeiros no torneio anual. O céu estava claro e azul. Lily voa agilmente pelos céus com Bebe ao seu lado. Abaixo deles estava a terra sem limites e as cidades que pareciam do tamanho de um punho. Eles haviam saído ao meio-dia. Apenas usando o feitiço vindochado, à tarde, Lily chegou à parte sul das terras anárquicas. Lily conseguiu encontrar facilmente aquela grande montanha a cerca de 100 quilômetros ao sul da cidade de Soldmont. Esta pequena vila nas montanhas é realmente misteriosa. Voando no ar acima do vale da montanha, Lily olhou para a pacata vila abaixo.
Linley instruiu Bebe. Bebe, não use sua energia espiritual para escaneá-los. Vamos descer. Bebe riu. Chefe, entendi. É muito indelicado usar energia espiritual para escanear outros santos, certo? Linley assentiu levemente. Na verdade, não era grande coisa se um santo poderoso usasse sua energia espiritual para escanear um santo fraco, mas Linley já havia interagido com Miller antes. De acordo com Miller, havia vários santos nesta vila misteriosa e, em particular, eles tinham aquele senhor entre eles. Alguém a quem até mesmo Miller se referiria como senhor, era definitivamente alguém muito mais poderoso que Linley. Num lugar como este, era melhor ser um pouco humilde. Antes mesmo de Linley ter a chance de voar, de repente, uma figura humana voou no ar em alta velocidade. Foi Miller. O rosto de Miller era todo sorrisos. Haha, irmão Linley. Você veio. Isso é maravilhoso. Assim que voltei, comecei a me perguntar quando você viria, irmão Linley. Miller, você é realmente poderoso. Assim que cheguei, você me notou. Linley disse surpreso. Nem ele nem Bebe utilizaram sua energia espiritual, e ainda assim, foram descobertos tão rapidamente. Isso foi realmente assustador. Miller riu zombeteiramente. Linley, eu não sou tão formidável assim. Quando você chegou, sua senhoria descobriu você e falou comigo mentalmente para me informar. Falou com você mentalmente? Linley olhou surpreso para Miller. Eles não eram mestres e companheiros de feras mágicas. Como eles poderiam se comunicar mentalmente? No máximo, os santos seriam capazes de atingir o nível de uso de energia espiritual para transmitir sua localização ou escanear pessoas. Não havia como alguém usar energia espiritual para se comunicar. Você e eu não somos capazes disso, mas isso não significa que sua senhoria não seja capaz disso. Miller riu. Linley ficou ainda mais curioso sobre esse misterioso especialista. De repente, outra figura humana voou em direção a eles em alta velocidade. Era alguém com cabelos ruivos e uma aura dominadora que fez até Linley se sentir surpreso. Essa pessoa deve ser extremamente poderosa. Miller, este é o gênio Linley, que você mencionou? O homem ruivo olhou para Linley, como se estivesse olhando para algum tipo de espécime raro. Miller imediatamente fez as apresentações. Linley, este é meu bom amigo, Livingston Liuensidum. Ele treina nas leis elementais do fogo e está no mesmo nível que eu em poder. O homem ruivo próximo disse apressadamente. O que você quer dizer com igual a você? Miller, quando você luta comigo, você sempre se esquiva aqui e ali. Se você é tão durão, me enfrente. Linley começou a rir. Isso é Livingston para você. Miller riu também. Livingston olhou para ele e depois riu para Linley. Linley, embora eu raramente saia da aldeia, ouvi falar de você há muito tempo. Você tem apenas 27. Há 28 anos agora, certo? Linley assentiu. Estou com tanta vergonha de poder morrer. Tenho mais de 1000 anos. Livingston disse com uma risada zombeteira. Inútil. Tão inútil. A voz de Bebe soou. Livingston e Miller olharam para o pequenino Bebe nos ombros de Linley. Quando o fizeram, o rosto de Miller mudou repentinamente e ele disse surpreso, Linley, foi esta besta mágica de nível santo que derrotou Aidson. De fato fui eu, Bebe. Bebe arrogantemente ergueu a cabecinha bem alto. Miller riu e assentiu. Depois disse a Linley, você veio na hora certa. Hoje estamos realizando o nosso torneio anual de aldeia. Livingston e eu somos responsáveis por organizá-lo. Daqui a pouco o torneio começará. Linley, venha dar uma olhada conosco. Um torneio de aldeia? Linley ficou interessado. Linley, Livingston e Miller voaram para baixo, enquanto Miller apresentava alguns detalhes sobre o torneio da aldeia. Ouvindo mais e mais, Linley ficou bastante surpreso. Esta aldeia montanhosa era realmente bastante rigorosa, para eles dificultarem a saída de alguém da aldeia. Na área vazia a leste da aldeia montanhosa, praticamente todos os aldeões estavam reunidos. Milhares de pessoas estavam lá, lotando o recinto do torneio até a borda. Dentro da aldeia, esta competição anual foi um dos maiores eventos do ano. Como tantas pessoas participaram, cada torneio levaria muito tempo. De modo geral, os santos seriam os árbitros do primeiro dia de competição. Lord Miller e Lord Livingston chegaram. Aqueles milhares de pessoas olhavam para o céu enquanto aquelas duas figuras humanas voavam em alta velocidade. Eles reconheceram instantaneamente Livingston e Miller. Embora a aldeia montanhosa tivesse muitos especialistas e alguns especialistas do nono posto, produzir um santo era extremamente difícil. Séculos poderiam passar sem que um único novo santo aparecesse. Assim, todas as pessoas da aldeia ficaram muito admiradas com Miller e Livingston. Ei, quem é aquele senhor que está voando ao lado de Lord Miller e Lord Livingston? Muitos aldeões ficaram intrigados. Reynolds, parado no meio da multidão, ficou ali parado, atordoado enquanto olhava para aquela figura familiar. Aquela pessoa conversando e rindo com Miller e Livingston. Terceiro irmão? Os olhos de Reynolds estavam cheios de descrença. Mas Linley estava ocupado conversando com Miller e Livingston. Como ele poderia perceber que, nesta multidão de milhares de pessoas, Reynolds estava presente? Livro 10, Baruch, capítulo 7 diz-se. Praticamente todos os aldeões desta pequena aldeia secreta na parte sul das terras anárquicas estavam agrupados aqui, olhando para Miller, Livingston e Linley enquanto voavam.
Aqueles milhares de pessoas instantaneamente ficaram entusiasmados e começaram a cantar os nomes daqueles dois santos. Moleiro, 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 Livingston, 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 Livingston. Uma onda de vivas ecoou do vale. A atmosfera aqui era extremamente animada e energética. Miller, Livingston e Linley voaram para o centro. Miller apenas estendeu a mão e acenou, e todos na área ficaram em silêncio. Todos olharam para aquelas 3 pessoas no centro, e muitos também notaram o fofinho rato das sombras nos ombros de Linley. Um sorriso apareceu no rosto de Miller. Este ano será igual ao passado. Estamos prestes a começar nosso torneio anual. No entanto, há uma diferença este ano. Em primeiro lugar, há um total de 1.022 participantes no torneio deste ano, um número muito superior ao do passado. E em segundo lugar, este ano o Mestre Linley, renomado em todo o continente Yulan, chegou. Mestre Linley? Ao ouvir esse nome, todos os milhares de aldeões ficaram em silêncio, voltando seus olhares para Linley, e então, toda a aldeia explodiu em aplausos explosivos de boas-vindas. Todos ficaram extremamente entusiasmados com a chegada de um santo gênio tão lendário. Com licença, com licença. Reynolds avançava constantemente, mas havia muitas pessoas. Reynolds, sempre discreto, originalmente estava à margem da multidão, mas agora estava avançando. Por que você está se espremendo para frente? Um grito infeliz. Reynolds virou a cabeça e viu que era Videle, o jovem que guardava rancor dele. Neste momento, a área estava cheia de aplausos estrondosos, mas Videle olhou friamente para Reynolds e sussurrou: "O que você quer dar uma olhada no Mestre Linley?" Haha, que piada! Mas Reynolds não prestou atenção a Videle, passando por mais pessoas enquanto continuava a avançar. Todos, silêncio. Miller estendeu a mão e acenou, e os aldeões começaram a ficar em silêncio. Mas quando Miller estava prestes a falar, uma voz soou no meio da multidão. Terceiro irmão. Linley estava envolvido em conversas tranquilas e risadas com Livingston, mas de repente seu rosto endureceu. Vendo a mudança na expressão de Linley, Livingston não pôde deixar de se assustar. Ele sussurrou Linley, mas parecia que Linley nem sequer o ouviu, enquanto lentamente virava a cabeça na direção daquele barulho. Aquela figura familiar na multidão. Terceiro irmão. Reynolds estava tão animado que todo seu corpo tremia. Quarto irmão. Linley sentiu-se cheio de alegria e excitação. Sem prestar atenção ao que Miller e Livingston estavam dizendo, o corpo de Linley se transformou em um borrão enquanto ele corria em direção a Reynolds, que já havia se espremido para entrar. Os dois irmãos imediatamente se abraçaram. Um abraço bem apertado. Depois de aprender a verdade por trás de como Reynolds havia morrido, Linley ficou cheio de raiva total e, nessa raiva, massacrou o príncipe Julien. Quando Linley soube que foi Hugh quem matou Reynolds, Linley planejou matar Hugh ali mesmo no acampamento militar para vingar seu irmão. Mas depois, Hugh afirmou que Reynolds não morreu. Só então Linley se absteve de matá-lo. Linley não era soldado. Em seu coração, ele não se importava com posições nobres ou assuntos militares. De acordo com os privilégios nobres, como dizia o ditado, se o monarca ordenasse que seus funcionários morressem, seus funcionários não teriam outra escolha senão morrer. O príncipe Julien, com medo da morte, deixou Reynolds morrer inutilmente. Ele pôde fazer isso porque, de acordo com os privilégios nobres, os direitos do senhor eram muito maiores que os do súdito. Mas para Linley, besteira. Mesmo o imperador não era tão importante quanto seus irmãos. Qual era o problema de um imperador? Ele nasceu no clã real e herdou o trono imperial. O que isso significava? Que ele era necessariamente mais nobre que os irmãos de Linley. Isso não era nada mais do que a lavagem cerebral em que os tolos plebeus acreditavam. Linley não se importava nem um pouco com isso. Reynolds e Mestre Linley. Mas todos ficaram atordoados. Em especial Videle. Aquele menino bonito, Reynolds estava abraçando Linley com força? Qual era a relação entre eles? Linley e Reynolds se libertaram. Era raro Linley ter uma expressão de total alegria no rosto. Virando-se para olhar para Miller e Livingston, ele disse: "Miller, sinto muito. Eu interrompi sua arbitragem neste torneio." "Está bem." Miller disse apressadamente, mas depois olhou para Linley confuso. "Irmão Linley, você e Reynolds." Linley descansou casualmente a mão nos ombros de Reynolds. "Reynolds é meu amigo, um dos meus irmãos mais próximos e queridos, como um irmão de verdade." Reynolds riu enquanto batia nos ombros de Linley também. "Terceiro irmão, não diga coisas tão sentimentais." Haha, Linley riu com grande felicidade. O torneio da aldeia foi realizado de acordo com as regras normais, é claro, mas muitos dos jovens, ao verem Linley e Reynolds juntos, ficaram completamente atordoados. Eles haviam intimidado o Reynolds no passado, servindo-lhe refeições regulares de socos e chutes. Se Reynolds contasse a Linley e Linley contasse a Miller, dada a lendária severidade de Miller na aplicação de punições, eles estariam condenados. Como esse Reynolds se envolveu com o mestre Linley? Videle e os outros jovens sentiram-se arrependidos. Após o término das cerimônias de arbitragem do torneio, Miller, Livingston, Linley e Reynolds partiram juntos, indo para a área restrita. "A Mônica está em casa." "Tio Miller, eu não deveria ir." Reynolds viu aquele bosque distante e disse imediatamente: "Esta era uma área restrita." Miller riu. "Não há necessidade."
Já que você é irmão de Linley, venha conosco. Não é grande coisa. Miller de repente franziu a testa e soltou uma risada. Reynolds, você me chamou de tio Miller, mas eu me dirijo a Linley como irmão. Isso é realmente divertido, haha. Linley e Reynolds ficaram surpresos. Só agora eles perceberam isso também. Livingston riu também. Miller, chega de conversa fiada. Cada um de vocês pode se dirigir como deveria. Você e eu temos mais de 1000 anos, mas conhecemos santos que têm mais de 4 ou 5 mil anos. Não nos dirigimos todos pelo nome? Estou apenas puxando conversa. Miller franziu os lábios, infeliz. Reynolds começou a rir também. Até mesmo Miller, normalmente gelado, tinha seu lado humorístico, ao que parecia. Muito provavelmente, muito poucas pessoas na aldeia já tinham visto Miller rir. Reynolds entendeu. Somente na frente de especialistas do seu nível essas pessoas brincariam tão livremente. Miller, vamos nos apressar. Estou muito curioso sobre os especialistas que você mencionou. Linley insistiu. Linley sempre sentiu uma pitada de antecipação sempre que pensava nos especialistas desta vila misteriosa. Ele sabia. Esses especialistas eram talvez algumas das pessoas de quem o deus da guerra havia falado, aqueles especialistas que treinavam silenciosamente em reclusão. Esses especialistas não eram muito conhecidos no continente atualmente. Ou talvez, há muito tempo eles fossem muito famosos. Esses especialistas, em termos de poder, eram muito mais fortes que as pessoas famosas da era atual. Passando pelo denso bosque, chegaram a uma grande área gramada, repleta de flores e com bancos e mesas de pedra colocados nas proximidades. No centro da área gramada havia um lago redondo. Passando pela área gramada, chegaram a um local próximo à encosta da montanha. Junto à encosta da montanha havia várias casas de pedra. A própria encosta da montanha também foi escavada com vários túneis. Irmão mais velho, Reynolds. Uma voz animada e feliz soou, e de um túnel próximo, uma figura vestida de branco saiu correndo. Vendo a linda garota de cabelos cor de jade, Linley virou-se para olhar a expressão no rosto de Reynolds. Linley riu suavemente. Quarto irmão, não admira que você não estivesse disposto a sair. Reynolds soltou uma risada estranha. O olhar que Linley viu no rosto de Reynolds fez Linley se sentir como se tivesse visto um sósia. O playboy Reynolds poderia realmente ficar envergonhado? Será que desta vez Reynolds realmente caiu? Irmão mais velho, Reynolds, o que você está fazendo aqui? Mônica agarrou Reynolds pela mão. Ela estava muito animada. Reynolds imediatamente caminhou com Mônica para o lado, então sussurrou e explicou para Mônica, que imediatamente se virou para olhar surpresa para Linley. Ele é Linley? Haha, ouvi dizer que Linley veio? Uma risada alta pôde ser ouvida. 3 figuras surgiram do outro lado da área gramada. A pessoa que acabará de falar era um homem velho com cabelos brancos como a neve, mas com a pele avermelhada de uma criança. Os outros 2? Um deles era um homem de meia-idade, bastante gordinho e amigável, enquanto o outro homem que caminhava entre eles era um homem elegante de meia-idade, com longos cabelos negros que usava um longo manto branco como a lua. O elegante homem de meia-idade era claramente o líder dos 3. Pai. Mônica imediatamente correu em direção ao elegante homem de meia-idade, puxando sua mão afetuosamente enquanto apontava para Reynolds e o apresentava. Pai, este é o Reynolds de quem falei com você. Mônica apresentou Reynolds imediatamente, deixando-o nervoso. Isso foi o mesmo que ver o sogro pela primeira vez. Mais importante ainda, seu futuro sogro parecia ser um personagem extremamente incrível. Nada mal. O elegante homem de meia-idade concedeu a Reynolds um sorriso amigável. Miller imediatamente apresentou. Senhor, esse Reynolds originalmente estudou na mesma escola que Linley. Eles são amigos íntimos. Para eles poderem se encontrar conosco aqui significa que os laços do destino nos unem. Enquanto Miller falava, ele caminhou em direção ao elegante homem de meia-idade e ao mesmo tempo murmurou algo. O rosto do elegante homem de meia-idade congelou por um momento, mas depois voltou ao normal. No entanto, quando ninguém estava prestando atenção, ele deu uma espiada no pequeno rato das sombras, Bebe, nos ombros de Linley. O sorriso em seu rosto aumentou instantaneamente em simpatia em mais 30%. Linley, olá. Muito feliz em poder conhecê-lo. Haha, deixe-me apresentar você. O homem de meia-idade falou de maneira extremamente amigável. Apontando para o velho de rosto corado, ele disse, este é meu bom amigo que veio aqui comigo, Hayward. Haywood? Ele também é um mago, mas é um mago do estilo fogo. O ancião de rosto vermelho, Hayward, riu para Linley. O 9º posto aos 27 anos. Verdadeiramente admirável. Este cavalheiro é Foreman Fumen. Ele é um guerreiro de nível santo e, como você, treina nas leis elementais da terra. O elegante homem de meia-idade riu. Tenho outro amigo que está treinando. Ele deveria chegar um pouco mais tarde. Oh, certo. Ainda não me apresentei. O elegante homem de meia-idade sorriu enquanto olhava para Linley. Meu nome é Disri. Eu treino nas leis elementais da luz. O coração de Linley tremeu ligeiramente. Afinal, era ele. De acordo com o deus da guerra, o continente Yulan tinha 5 primeiros santos que estavam a apenas um passo de se tornarem deidades.
Fain do Colégio dos Deuses da Guerra era um deles, enquanto o outro era um especialista chamado Disri nas Terras Anárquicas. Lilei entendeu que especialistas como essas pessoas poderiam derrotá-lo com apenas um movimento, assim como Fain o fez desmaiar e quase desmaiar com um ataque. Tanto Fain quanto Disri alcançaram a porta de entrada para o nível da deidade. Com um passo além daquela porta, eles chegariam lá, mas esse passo era extremamente difícil. César, por exemplo, que anteriormente estava no mesmo nível de Fain, também levou milhares de anos, mas ao avançar e dar o último passo, ele se tornou um semideus. Saudações respeitosas, Senhor Disri. Lilei disse humildemente. Disri riu calmamente. Venha, vamos sentar lá dentro. Minha esposa também deve chegar logo. Todos imediatamente se dirigiram para um túnel próximo. Uau! Lilei olhou com espanto para a arquitetura dentro da montanha. O interior foi escavado, criando um espaço grande e vazio com todos os tipos de quartos e pátios construídos no interior. Mais importante ainda, o teto acima estava cheio de todos os tipos de pedras preciosas, enchendo a área com uma luz multicolorida deslumbrante e onírica. Dentro da montanha, ocasionalmente se ouvia o som de água pingando de uma nascente na montanha. Parecia tão pacífico. A temperatura hoje estava bastante baixa, mas dentro da montanha estava muito mais quente e bastante confortável. Em uma área vazia havia várias mesas quadradas cobertas com todos os tipos de frutas e iguarias. Lilei, sente-se primeiro. Deixe-me ligar para minha esposa. Hayward, você e os outros podem fazer companhia a Lilei por enquanto. Disse e sorriu e imediatamente foi mais fundo. Depois de dar várias voltas e reviravoltas, Disri chegou a uma sala de pedra selada. O som de pedra estrondosa pôde ser ouvido e a porta de pedra se abriu. Uma linda mulher de cabelos cor de jade, vestida com um nobre manto branco, saiu. À primeira vista, ela parecia quase idêntica a Mônica. Somente quando alguém olhasse para ela mais de perto perceberia que ela era um pouco mais madura e equilibrada do que Mônica. Esposa, disse e riu ao olhar para esta senhora. Vir. Hoje não só Lilei veio, mas Reynolds também veio. A bela mulher franziu a testa. Por que aquele Reynolds veio? Ela realmente não gostava desse garoto bonito que apareceu de repente do nada e queria perseguir sua filha. Reynolds e Lilei são bons amigos que cresceram juntos. Disri explicou. E daí se eles forem? Lilei não passa de um gênio. A bela mulher não tinha nenhuma consideração especial por Lilei. Se não fosse porque sua taxa de treinamento é tão rápida e se olhássemos apenas para seu nível atual de poder, como ele poderia ser digno de eu deixar meu treinamento por ele? Disse riu enquanto balançava a cabeça. Esposa, acho que é melhor você não impedir que Reynolds e nossa filha fiquem juntos, e você precisa alterar sua atitude em relação a Lilei. Por quê? A bela mulher franziu a testa. Disse com confiança. Vá dar uma olhada naquela besta mágica de nível santo nos ombros de Lilei e você saberá por quê. Eu acho que, quando você vir isso, sua atitude mudará. Livro 10, Baruch. Capítulo 8, O terrível poder dos grandes magos santos. Oh, a bela mulher ficou surpresa. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Disri. Quando ele viu Bebe nos ombros de Lilei, ele também ficou chocado. Assim que viu Bebe, Disri decidiu que ele tinha que construir um bom relacionamento com Lilei, não importava qual fosse o custo. No coração de Disri, ele achou difícil acreditar que Bebe reconheceria um humano como seu mestre. Mas Disri entendeu que, como Lilei era o mestre de Bebe, construir um bom relacionamento com Lilei era absolutamente necessário. Eu quero ver que tipo de besta mágica é essa. Vendo o ar secreto que Disri estava exibindo, ela riu e o seguiu. Depois de caminhar um pouco, Disri e sua esposa chegaram ao local onde Hayward, Livingston, Lilei e os outros estavam. A bela mulher imediatamente olhou para os ombros de Lilei, mas não havia nada nos ombros de Lilei. Na mesa, a voz de Disri ecoou na mente da bela mulher. Só agora a linda mulher percebeu que o adorável rato das sombras, Bebe, estava segurando uma taça de vinho e bebendo de uma maneira muito satisfeita. O pelo é preto. O coração da bela mulher estremeceu. Ratos com pelo preto não estavam necessariamente restritos apenas ao tipo mais baixo de Shadowmisse. Talvez a Igreja Radiante e o Colégio do Deus da Guerra não estivessem familiarizados com o que Bebe era, mas as Terras Anárquicas e o Santuário da Deusa Gélida definitivamente estavam. Pai, mãe, Mônica ficou extremamente feliz, mas ao ver sua mãe, Mônica começou a se preocupar com Reynolds. Ela sabia que tipo de temperamento sua mãe tinha. Disri e a bela mulher caminharam juntas em direção à mesa, ocupando os lugares dos anfitriões. Esposa de Disri? Lilei olhou para esta linda mulher com espanto. Em termos de cabelo e todos os outros aspectos, Mônica e sua mãe pareciam idênticas. Pessoas de fora pensariam que eles eram irmãos. No entanto, aquela aura gelada que cercava esta linda mulher fez Lilei sentir surpresa em seu coração. Mais um especialista que não é muito mais fraco que Miller. Lilei mais uma vez sentiu que as palavras do Deus da Guerra eram muito verdadeiras. O Deus da Guerra havia dito, daqueles especialistas que treinaram silenciosamente em reclusão por milhares de anos no continente Yulan, além das deidades. O nível mais alto eram os 5 primeiros santos, incluindo Fain e Disri. O segundo nível era o nível do Sacro Imperador, enquanto o terceiro era Aidson. O nível de Aidson era apenas um nível comum entre os especialistas ocultos.
Esta foi a razão pela qual Olivier sofreu uma derrota amarga na calota polar do Ártico. Afinal, ele nem conseguiu derrotar Aidson. Quem ele poderia derrotar? Disse calorosamente Linley, deixe-me fazer as apresentações. Esta é minha esposa, Penslin Binxilin. Sinceras saudações, senhora. Linley disse humildemente. Um sorriso amigável apareceu no rosto de Penslin. Eu realmente sinto muito. Treinei esse tempo todo e só saí agora. Espero que você não se importe. Assim que ela disse essas palavras, a vizinha Mônica ficou chocada. O temperamento de sua mãe era tal que, além do pai de Mônica, sua mãe não prestava atenção aos outros. Mas, a mãe dela realmente se desculpou? Estava sendo educado? Esta era sua mãe gelada e fria? Esta foi a primeira vez que Linley conheceu Penslin. Naturalmente, ele não sabia sobre o temperamento normal dela. Ele achava que Penslin era muito amigável por natureza e imediatamente riu. Senhora, você é muito cortês. Mônica, este é o Reynolds de quem você falou? Penslin riu ao olhar para a filha e então seu olhar pousou em Reynolds. Reynolds foi avisado por Mônica desde o início e por isso, sentiu algum pavor em relação à sua futura sogra. Mônica disse apressadamente, sim mãe. Sinceras saudações, senhora. Reynolds sentiu-se bastante nervoso. Um olhar de aprovação estava nos olhos de Penslin. Nada mal Mônica, bom olho. Por que você não trouxe Reynolds antes? Essas palavras de Penslin instantaneamente encheram Reynolds de alegria. Parecia que esta futura sogra tinha gostado dele. Mas Mônica ficou pasma mais uma vez. Essa era a mãe dela? A impressão de Linley em relação a Penslin tornou-se ainda mais favorável. Justo neste momento, uma voz clara e alta soou. Irmão mais velho, ouvi dizer que temos convidados? Um homem de meia idade com longos e deslumbrantes cabelos dourados entrou. Seu olhar imediatamente caiu sobre Linley, mas ao mesmo tempo, quando notou Bebe próximo, ele levantou uma sobrancelha. Higginson Oshi Jinsen, venha logo. Você é o último. Disse riu. Imediatamente disse virou-se para olhar para Linley. Linley e Higginson como Hayward vieram comigo para este lugar. Ele também treina nas leis elementais da luz. Saudações sinceras, Sr. Higginson. Linley disse imediatamente. Higginson encontrou um lugar vazio e sentou-se e depois riu Linley. Não seja tão cortês. Apenas trate este lugar como se fosse sua própria casa. Ao ouvir essas palavras, Linley sentiu calor em seu coração. Disse e sua gangue eram realmente incomparavelmente hospitaleiros. Dentro desta residência interior da montanha havia algumas criadas também. As criadas trouxeram todo tipo de iguarias e o grupo começou a conversar. Reynolds e Mônica ficaram ali sentados, sem ousar falar muito. Eram principalmente Dizzy e os outros conversando com Linley, enquanto ocasionalmente mencionavam Bebe. Mas hoje, Bebe não tinha muito a dizer. Como Linley teria descrito, Bebe estava jogando com calma. Ao longo desta discussão, Linley descobriu que o líder deste grupo era Dizzy, é claro, seguido por Hayward e Higginson, que vieram para este lugar ao lado de Dizzy. Em seguida vieram Miller, Livingston e Foreman. Isso era óbvio porque Miller, Livingston e Foreman se dirigiram a Dizzy como senhor, enquanto Hayward e Higginson se dirigiram a ele como irmão mais velho. Depois da refeição, depois de comer e beber até se fartar, essas pessoas naturalmente queriam fazer alguma coisa. Linley e os outros especialistas naturalmente queriam participar de algum sparring. Linley, Foreman também é um praticante das leis elementais da Terra, assim como você. Que tal vocês dois terem uma luta? Miller riu, enquanto uma sugestão de sorriso apareceu no rosto de Foreman também, revelando duas grandes covinhas. Miller, não há necessidade de treinar com Linley. Meu caminho de treinamento nas leis elementais da Terra é praticamente o mesmo de Aidson. Como ele já competiu contra Aidson, não há necessidade dele treinar comigo. Livingston olhou para ele. Foreman, você está com medo? Disse riu. Foreman fala a verdade. Seu poder é quase idêntico ao de Aidson. Não faz muito sentido ele lutar com Linley. Que tal isso? Hayward, por que você não treina com Linley? Disse e olhou para Linley. Linley, você precisa ter cuidado. O poder de Hayward é extremamente forte. Mas ele é um grande mago santo. Linley ainda se lembrava da introdução de Dizzy. E daí se eu estiver? Hayward riu. Linley soltou uma risada estranha. Na sua opinião, um grande mago santo sem a proteção de uma fera mágica que se envolvesse em uma batalha aberta contra um guerreiro de nível santo estaria em grande desvantagem. Linley perguntou, Sr. Hayward, será que você não tem uma fera mágica companheira? Eu fiz, e ele era um santo. Mas, infelizmente, ele já está morto. Hayward suspirou. Disse e assentiu. 2000 anos atrás, para proteger Hayward, aquela fera mágica de nível santo morreu. Naquela época, outro amigo meu também morreu. Eu queria salvá-lo, mas não consegui ajudar a tempo. Infelizmente, Dizzy, Hayward e Higginson pareciam estar relembrando eventos passados. Linley ficou secretamente chocado. Apesar de Dizzy ter estado lá, uma fera mágica de nível santo morreu para proteger Hayward. Quão feroz foi essa batalha? Por que você mencionou feras mágicas? Será que você acredita que um grande mago santo sem nenhuma besta mágica é inadequado? Hayward olhou para Linley com uma risada. Linley só pôde rir. Como Linley viu,
Ao lutar com um grande mago santo, ele confiaria em sua velocidade para atacar e derrotar o oponente antes mesmo que seu oponente tivesse a chance de usar qualquer magia. Não seria uma vitória fácil? Por outro lado, se ele permitisse que seu oponente usasse sua magia, provavelmente nem teria chance de fugir. O principal que importava era a velocidade. Qual era o sentido de competir? Linley, depois de atingir o nível santo, você tem vivido no Império O'Brien, certo? Disse de repente. Linley assentiu. Certo. E daí? Linley estava confuso sobre o porquê de Disri perguntar isso de repente. Disri riu. Isso faz sentido. O Império O'Brien é famoso por seus guerreiros, enquanto o Império Yulan é famoso por seus magos. Muito provavelmente todos os cavaleiros que você encontrou no Império O'Brien eram cavaleiros guerreiros, e você não lutou de verdade contra um grande mago santo. Linley começou. Este foi realmente o caso. Todas as pessoas contra quem ele competiu eram guerreiros. Não havia um único mago. Longaus era um grande mago santo, mas eles não duelaram. Os grandes magos santos são muito menos numerosos que os cavaleiros guerreiros. No entanto, a proporção não é tão desigual como no Império O'Brien. Disse e suspirou. No continente, de modo geral, de cada 4 santos, um é um grande mago santo, enquanto os outros 3 são guerreiros santos. Mas no Império O'Brien, talvez apenas um grande mago santo apareça para cada 10 ou mais cavaleiros guerreiros. A proporção é muito baixa. O Império Yulan é diferente, entretanto. Em geral, um em cada 2 santos é um grande mago santo. Estas palavras de Disri fizeram o coração de Linley tremer. Proporção de 1 para 1? O Império Yulan realmente foi a fonte dos magos. Disri continuou. A União Sagrada também é famosa por seus magos. No entanto, a União Sagrada é mais famosa por seu treinamento de nível básico, enquanto o Império Yulan tem o Sumo Sacerdote, e é por isso que tem tantos grandes magos santos. De modo geral, todos os discípulos do Sumo Sacerdote têm o potencial para se tornarem grandes magos santos. O coração de Linley apertou. 2 malucos. Um deus da guerra, um Sumo Sacerdote. Um treinou um monte de cavaleiros guerreiros, enquanto o outro ensinou um monte de grandes magos santos. Os grandes magos santos não são tão simples quanto você pensa que são. Deixe-me dizer uma coisa. Em uma batalha individual entre um grande mago santo e um santo guerreiro, o grande mago santo tem maior chance de vitória. Disse riu. Para começar, os grandes magos santos acham mais difícil do que os guerreiros treinar e avançar. Mesmo em um lugar como o Império Yulan, que valoriza muito os magos, a proporção ainda é de apenas 1 para 1. Linley assentiu. Era verdade que os magos achavam que o treinamento era muito mais difícil do que os guerreiros. Linley sempre achou isso estranho. Já que era tão difícil para os magos treinarem, se eles fossem inferiores aos guerreiros de nível santo, isso não seria muito injusto? Mas no Império O'Brien, Linley testemunhou o quão poderosos eram os cavaleiros guerreiros. Quanto aos grandes magos santos, ele não tinha. Venha, Linley. Vamos lá. Hoje, deixe Highward mostrar o quão poderosos são os grandes magos santos. Dessa forma, quando você encontrar os grandes magos santos no futuro, você não será pego de surpresa. Disse e se levantou. Linley imediatamente levantou-se também. Somente depois de uma verdadeira luta ele aprenderia o quão poderosos eram os grandes magos santos. Neste momento, Bebe pulou nos ombros de Linley também e seu grupo deixou a propriedade da caverna. Reynolds e Mônica não podiam voar, então ficaram dentro de casa. Todos os outros saíram e voaram para fora do vale. Linley e os outros voaram para uma parte diferente da montanha. Este é o lugar onde geralmente lutamos uns contra os outros. Você vai treinar aqui, disse. Disse Highward, Higginson, Miller, Livingston, Foreman, Pensling, Linley. No total, havia 8 deles parados no ar. Linley e Highward moveram-se para ficarem frente a frente a uma distância de 100 metros. Vir. Highward riu. Linley, sem hesitar nem um pouco, tirou seu manto externo e imediatamente formou-se em dragão. Aqueles espinhos ferozes irromperam de sua testa, e sua cauda negra dracônica começou a balançar por trás, e seus olhos ficaram dourados escuros. O corpo de Linley tremeu de repente. Estrondo. Ele atacou Highward em alta velocidade. A velocidade de Linley é um pouco mais rápida que da última vez. Miller notou a melhora de Linley, mas ele ainda não conseguiu superar Highward. Sorrindo, Highward não se mexeu. Ele apenas esperou calmamente que Linley chegasse. Quando Linley alcançou uma distância de 10 metros dele, Highward finalmente fez seu movimento. Ele se transformou em um flash de luz brilhante em um piscar de olhos, afastando-se imediatamente de Linley. A distância entre os dois realmente aumentou. Em termos de velocidade de voo, Linley era inferior a Highward. Mas, o rosto de Linley mudou. Se sua velocidade de voo fosse inferior, isso não significava que o oponente seria capaz de lançar feitiços e devastá-lo facilmente? Na verdade, momentos depois, uma terrível explosão de calor começou a emanar do corpo de Highward, e incontáveis pontos de luz começaram a girar no ar acima de Highward. Um grito brilhante e claro de pássaro dividiu o ar. 2 asas vermelhas tingidas de ouro, aquela crista de penas em forma de coroa, aqueles olhos frios e arrogantes. Essa criatura aterrorizante era um tamanho maior até mesmo do que aqueles dragões gigantescos. Antes desta enorme fênix de fogo, Linley e os outros eram como formigas.
Estalar. O próprio ar começou a estalar devido ao calor terrível, o que forçou Linley a aumentar suas defesas. O feitiço de nível proibido, Metamorfose da Fênix. Linley sentiu uma onda de pânico. A magia do fogo era conhecida por seu poder ofensivo, e seu ataque de alvo único, o feitiço Metamorfose da Fênix, era apenas mais fraco que o feitiço Lâmina Dimensional. Linley ainda não tinha capacidade para lidar com isso. A Fênix de Fogo repentinamente diminuiu de tamanho, mas pareceu se tornar mais substancial. Quando encolheu para o tamanho de 10 metros de comprimento em todos os aspectos, seja na plumagem ou no olhar, parecia uma verdadeira fera mágica. Todo o corpo da Fênix de Fogo ficou dourado. Mas embora tenha diminuído de tamanho, a quantidade de pressão que exercia sobre Linley aumentou para um nível assustador. Uau! A Fênix de Fogo avançou direto em direção a Linley, cujo corpo estava agora coberto por uma camada daquela névoa negra e azulada. Esta foi a defesa Pulseguard da qual Linley estava tão orgulhoso. Estrondo. O kit de batalha preto-azulado de Linley estava sendo queimado a uma taxa visível. Se isso continuar, só poderei sustentá-lo por mais alguns segundos. Linley imediatamente voou para trás, e a Fênix de Fogo voou de volta para o lado de Hayward também. Só então Linley soltou um suspiro de alívio. Esta Fênix dourada do fogo era simplesmente aterrorizante demais. Rindo, Hayward olhou para Linley. Tanto os santos guerreiros quanto os grandes magos santos podem voar quando atingirem o nível santo. No que diz respeito à velocidade de voo, os guerreiros não são necessariamente mais rápidos. Por exemplo, magos do estilo vento e magos do estilo luz são extremamente rápidos. Até eu, o mago do estilo fogo, sou extremamente rápido, dado o meu atual nível de treinamento. Apenas através da velocidade, posso ter certeza de que você não será capaz de me pegar, enquanto eu pisoteio você facilmente. Mas é claro, aqueles grandes magos santos do estilo fogo ou água são inferiores a você. Em termos de velocidade, os Grã-Magos-Centes ainda são um pouco mais fracos que os Warrior-Centes. Mas apesar disso, existem grandes magos santos que são mais rápidos que os guerreiros santos. Linley entendeu. Em termos de velocidade, os cavaleiros guerreiros podem ter uma vantagem, mas isso não significa que todos os santos grandes magos fossem mais lentos. Alguns deles voaram a uma velocidade surpreendente. Se alguém encontrasse um grande mago santo extremamente rápido, então isso seria perigoso. Ao encontrar tal pessoa, a única opção era fugir. Mas é claro, esse tipo de técnica só é adequada para uma minoria de grandes magos santos. Hayward continuou. Agora, venha me atacar novamente. Vou lhe mostrar a técnica que os grandes magos santos costumam usar contra os cavaleiros guerreiros. Linley de repente teve a sensação que talvez os grandes magos santos fossem realmente mais aterrorizantes que os cavaleiros guerreiros. Você está pronto? Um sorriso visível estava no rosto de Hayward. Livro 10, Baruch. Capítulo 9, Sparring. Disse e Ginson, Miller e os outros assistiram silenciosamente de longe esta competição de sparring. Agora vamos fingir que minha velocidade era menor que a sua. Hayward sorriu para Linley. Venha me atacar. Veja como eu lido com você. Linley sentiu uma pitada de antecipação. Se sua velocidade fosse inferior, como um grande mago santo lidaria? Linley moveu-se de repente, transformando-se em um borrão preto. Conforme Linley se movia, Hayward também se transformou em um borrão flamejante, recuando em alta velocidade, mas claramente sua velocidade era muito menor que a de Linley. Quero ver como você vai me bloquear. Linley olhou para Hayward. Estrondo, 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 estrondo. De repente o ar se encheu de pedaços de meteoros flamejantes do tamanho de uma casa. O grande número de meteoros flamejantes carregavam um poder tremendo quando se chocaram contra Linley e num piscar de olhos, cobriram totalmente o espaço na frente de Linley, formando uma barreira na frente dele. A expressão facial de Linley mudou. Magia de estilo fogo do nono posto, chuva de meteoros escaldante. Esta técnica, embora muito mais fraca que o feitiço de nível proibido, descida do meteoro celestial, em termos de alcance e dano de alvo único, ainda forçou Linley a ter que romper esses incontáveis meteoros se quisesse continuar atacando Hayward. Os meteoros estavam agrupados tão densamente que não havia espaço para se esquivar. Bang! Linley avançou, batendo com força contra o meteoro flamejante. Aqueles enormes meteoros flamejantes foram derrubados por Linley, um após o outro, enquanto alguns outros explodiram e se separaram. Mas embora o corpo de Linley fosse forte o suficiente para que ele não temesse esses ataques, os constantes impactos contra esses meteoros fizeram com que sua velocidade diminuísse um pouco. Bang! Com um soco, ele quebrou o último meteoro flamejante à sua frente. Linley finalmente viu o distante Hayward. Hayward ficou parado no ar, com o rosto coberto de sorrisos. Linley, você perde de novo. Linley assentiu. Seus feitiços de rank 9 são incapazes de me machucar, mas podem diminuir muito minha velocidade. Quando eu saísse, você provavelmente já teria usado um feitiço proibido. Linley entendeu isso muito bem, mas não teve escolha. Esses meteoros não eram como rochas comuns e Linley teve que usar muita força para quebrar cada um deles.
O observador próximo disse Linley. O método mais básico que os grandes magos santos usam contra os cavaleiros guerreiros é lançar feitiços para bloqueá-los enquanto recuam em alta velocidade e, em seguida, utilizar feitiços de nível proibido para atacá-los. Linley assentiu. No entanto, Sr. Hayward, você foi capaz de lançar instantaneamente um feitiço de rank 9. Isso realmente é. Linley agora sabia o quão terrivelmente poderoso esse homem era. Mesmo dependendo do anel espiral do dragão, Linley só foi capaz de lançar feitiços instantâneos do 7º rank. Hayward riu, mas é claro, a maioria dos grandes magos santos tem uma energia espiritual muito poderosa, mas só pode lançar feitiços instantâneos do 8º posto. A razão pela qual posso lançar feitiços de rank 9 é apenas porque treinei por muitos anos e, portanto, tenho uma energia espiritual ainda mais forte. Linley suspirou secretamente. Sua metamorfose da fênix pode fazer com que uma fênix de fogo com centenas de metros de altura se condense em uma fênix com apenas 10 metros de altura. Eu nunca ouvi falar de tal coisa. De modo geral, o feitiço Metamorfose da Fênix foi capaz de criar uma fênix de fogo que tinha cerca de 100 metros de altura e que já era assustadoramente poderosa. Mas Hayward, claramente, era um dos mais poderosos grandes magos santos. Mas em uma situação perigosa, se um grande mago santo lançasse feitiços de 8ª posição de forma selvagem e repetida em você, eles ainda seriam capazes de atrasá-lo. Hayward disse com certeza. Linley assentiu e riu. No entanto, não seria eficaz como você, Sr. Hayward, lançando feitiços de rank 9. Levaria muito mais tempo para romper sua chuva de meteoros escaldante. Se fosse um feitiço de rank 8 usado para me bloquear, minha velocidade provavelmente teria sido muito mais rápida. Linley, você pode ser considerado um santo guerreiro de nível máximo. Um santo guerreiro comum não seria capaz de romper um feitiço instantâneo de rank 8 tão rapidamente quanto você. Hayward disse. Linley assentiu. Linley entendeu completamente agora. Era como se uma pessoa comum pudesse correr 100 metros em 10 segundos, mas se estivesse correndo em cima de uma pista de lama, poderia demorar 15 segundos ou até mais. A lama para as pessoas comuns também não representava uma grande ameaça, mas definitivamente seria capaz de diminuir sua velocidade. Linley, você deve entender, a coisa mais importante que um grande mago santo deve fazer ao lutar contra um guerreiro santo é diminuir a velocidade do oponente. O feitiço de instacasting é um método, enquanto, por exemplo, os feitiços do estilo escuridão incluem feitiços maléficos de desaceleração, contanto que o grande mago santo possa impedir que você os alcance por um tempo. Então o grande mago santo usará essa chance para utilizar feitiços de nível proibido contra você. Disse e os outros voaram também. Agora que você encontrou um feitiço de nível proibido de um grande mago santo, você deve saber o quão poderosos eles são. Disse riu para Linley. Linley assentiu. Os feitiços de nível proibido eram realmente aterrorizantes. Por exemplo, aquela metamorfose da fênix. Mesmo que Linley apunhalasse diretamente no crânio da fênix de fogo, ela ainda o atacaria constantemente, porque era uma criatura formada a partir de essência elemental e não estava realmente viva. Um feitiço proibido como esse era ainda mais terrivelmente forte do que uma fera mágica de nível santo. Pelo menos as feras mágicas de nível santo temiam ferimentos. Para lidar com feitiços mágicos de nível proibido, a única opção era quebrá-lo com golpes repetidos e fazê-lo ficar sem energia. Linley, aquela linda senhora Penslin, sorriu enquanto falava. Instacaste diminuir a velocidade do oponente é uma forma bastante passiva para um grande mago santo lidar com um oponente. Na verdade, os grandes magos santos têm outro método poderoso. Oh, Linley olhou para Hayward com espanto. Senhor Hayward, será que você tem outras ferramentas à sua disposição? Os grandes magos santos eram muito aterrorizantes. Hayward assentiu. Claro, este método é um método alternativo no qual os grandes magos santos confiam. Linley, venha e tente me atacar novamente. Se você experimentar isso sozinho, você entenderá isso claramente. Enquanto falava, Hayward voou para trás, puxando mais uma vez a uma distância de 100 metros de Linley. O método alternativo em que eles confiam? Linley estava curioso. Estrondo. Linley mais uma vez atacou Hayward, mas Hayward não se moveu, apenas olhando para Linley com confiança. Assim que Linley se aproximou dele, o rosto de Linley mudou de repente. Ele sentiu uma tempestade terrivelmente poderosa de energia mental de repente cercá-lo e atacar seu espírito. Num piscar de olhos, Linley de repente sentiu-se tonto e seu corpo balançou. Só depois de alguns segundos ele se recuperou totalmente. Vários segundos para os santos se engajarem na batalha foram mais que suficientes para determinar o resultado. Linley olhou para Hayward com espanto. Ataque mental? Haha, Miller voou rindo. Linley, isso não é um ataque mental. Se fosse um ataque mental, sua cabeça estaria rachada de dor e você teria desmaiado. Disse e os outros voaram também. Disse explicou pessoalmente a ele. Linley, qual é a maior vantagem que os magos têm sobre os guerreiros? Energia mental e espiritual. Linley não hesitou em nada. Disse assentiu. Certo. Os magos possuem a energia espiritual mais poderosa. A energia espiritual de um grande mago santo é tão poderosa e ilimitada quanto os mares.
Eles são muito mais poderosos que os de um santo guerreiro. Além daqueles poucos grandes magos santos que acabaram de entrar no nível santo, a grande maioria dos grandes magos santos são capazes de usar esse tipo de ataque básico de tempestade mental. Este ataque Mindstorm não requer qualquer compreensão de nenhuma lei elemental. Nada mais é do que um ataque baseado em energia espiritual que utiliza uma grande quantidade de energia espiritual para atingir a alma do oponente. Esse tipo de tática é muito simples. Ao atingir o nível santo, um grande mago santo rapidamente compreenderá isso. Hayward disse com absoluta certeza. Lily entendeu isso também. A chamada tempestade mental naquele momento parecia uma tremenda quantidade de energia espiritual esmagando sua alma uma e outra vez, embora na verdade não tenha causado muitos danos à alma. Hayward naturalmente desenvolveu seus próprios ataques espirituais há muito tempo. Se ele realmente usasse sua energia espiritual contra você, você estaria em apuros. Disse Hill. Lily agora entendia os fundamentos básicos desses ataques mentais, ou ataques espirituais. Era para transformar aquela energia espiritual normalmente suave e fraca em facas afiadas e apunhalar repetidamente a alma do oponente. Esse tipo de ataque foi realmente assustador. Se a alma não fosse forte o suficiente, ela poderia ser diretamente despedaçada e destruída. Tempestade mental. Hayward balançou a cabeça e riu. Este nome foi criado pelos grandes magos santos há muito tempo. Mas na verdade nada mais é do que um ataque mental muito básico. Só é útil contra cavaleiros guerreiros que são muito mais fracos em energia mental. Lily sentiu uma sensação de pavor. Os grandes magos santos eram verdadeiramente poderosos. Seja lançando feitiços para retardar o movimento ou usando ataques do tipo Mindstorm para atacar a alma. Eles tinham métodos para serem altamente eficazes. Os grandes magos santos são muito menos numerosos que os cavaleiros guerreiros. De modo geral, os grandes magos santos têm uma vantagem. Ginson riu alto. Lily, os cavaleiros guerreiros têm seus especialistas, mas os grandes magos santos também têm os seus. Quem é mais forte? Isso depende da pessoa. Lily assentiu. Se ele realmente lutasse contra Hayward, quando confrontado com o bloqueio de meteoros de Hayward, ele teria usado seu ataque Verdades Profundas da Terra, ondas de 100 camadas para abrir um túnel através de todas as pedras de bloqueio. No passado, o golpe de espada de Lily criou um túnel em uma montanha inteira. Só então, Lily estava desempenhando o papel de um especialista comum. Mas se esta fosse uma verdadeira batalha de vida ou morte, muito provavelmente Beb também teria se envolvido. Se Beb e Lily avançassem juntos, dada a velocidade de Beb, quantos grandes magos santos seriam mais rápidos? Mesmo que usassem energia mental para atacar, será que poderiam atacar simultaneamente Lily e Beb? Os grandes magos santos sendo mais fortes que os guerreiros santos é apenas uma generalidade. Não pode ser tratado como um absoluto. Lily entendeu. Mas é claro que se esse Hayward quisesse matá-lo, seria muito fácil. Tudo o que ele teria que fazer é usar um ataque mental. Dada a habilidade de Hayward, ele definitivamente poderia causar dor na cabeça de Lily o suficiente para fazê-lo desmaiar, e então Hayward poderia usar a metamorfose da Fênix para atacar. Ele nem teria tido a chance de fugir. Sempre há alguém mais poderoso que os poderosos. Hayward era poderoso, mas se encontrasse Fine, provavelmente não seria capaz de fazer nada. Afinal, Lily testemunhou pessoalmente o quão poderoso era o ataque mental de Fine. No voo de volta com o grupo de Desri, Beb estava conversando mentalmente com Lily enquanto estava em seus ombros. Chefe, quando no futuro você alcançar o nível santo como mago, você será um guerreiro sangue de dragão e um grande mago santo ao mesmo tempo. HRMPH. Até então, vencê-lo será fácil. Lily riu. Se ele atingisse o nível santo em sua forma humana como guerreiro e também como mago, o poder sinérgico provavelmente aumentaria seu poder em dezenas de vezes, se não mais. Até então, Lily provavelmente estaria confiante em sua capacidade de lidar até mesmo com pessoas como Fine e Desri, a capital imperial do Império Yulan, residência do mestre Longaus. Delia estava sentada sozinha em um pátio, bebendo um pouco de chá enquanto folheava alguns dos tomos mágicos do mestre Longaus. O Viltunder Sormal Pai, assim como Vordiar, Atom, estavam de lado, conversando na linguagem das feras mágicas. Delia viu algo interessante no livro mágico. Seus olhos brilharam e ela sorriu. Os grandes magos santos realmente tinham uma profunda compreensão da magia. Delia sentiu que realmente estava colhendo grandes benefícios aqui. Alguém está vindo. O urso mundial, Atom, falou de repente. Delia olhou interrogativamente para Atom. Alguém está vindo? Por que os guardas não nos informaram? Amarelão, você está inventando coisas de novo? Delia riu ao olhar para o urso mundial, Atom. O urso mundial olhou para Delia com olhos arregalados. Delia, você não acredita em mim? Eu sou esse tipo de urso? Alguém realmente está vindo. Delia também percebeu isso agora. Em termos de consciência ambiental, ela era muito inferior a uma fera mágica de nível santo. Logo depois, passos puderam ser ouvidos do lado de fora. Posso perguntar se Mestre Longaus está aqui? Uma voz calma e confiante pôde ser ouvida. Entre. Delia disse casualmente.
Para essa pessoa poder entrar sem avisar significava que ele definitivamente não era uma figura comum. A porta foi aberta e 2 jovens bonitos entraram ao mesmo tempo. Delia imediatamente se levantou. Saudações respeitosas, Sua Majestade Imperial. Desses 2 jovens, um era o imperador do Império Yulan, Sua Majestade Imperial, o imperador Handiland. Os olhos do imperador Hand brilharam quando viu Delia. Rindo, ele disse: Delia, você está ficando cada vez mais bonita. Certo. Onde está seu professor? Vossa Majestade Imperial. Espere um momento com George. Delia disse. Então ela se virou para olhar para o urso mundial. Amarelão, pergunte ao professor onde ele está atualmente. Sua Majestade Imperial deseja se encontrar com ele. O jovem que acompanhou o imperador Hand era de fato o mais jovem grande secretário do Império Yulan, o ministro altamente favorecido George. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.